No ar, na Web Rádio Pés de Cristo, o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio. Boa noite para você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, ouvinte que curte a Rádio Pés de Cristo aí, né? Sempre, todo domingão também, curtindo aí o programa Domingo com Cristo. Queria aproveitar e mandar um grande abração, né, para o Jefferson Borges, que está conectado na Rádio Pés de Cristo, o Valder Carlos, né, que também está interagindo com a gente aí. Hoje a gente está tendo um probleminha também com o WhatsApp, né? Mas na semana que vem aí estaremos aí funcionando normalmente, tá bom? E é isso aí, você ouvinte da Rádio Pés de Cristo também pode mandar aí a participar, né? Ao vivo também pelo telefone 12 39 33 25 70. Você também pode mandar a sua mensagem ao vivo pelo nosso telefone 12 39 33 25 70. Legal? Como eu falei no início do programa de hoje, né, e também a semana passada, né, a gente estava divulgando aí quem estaria conosco aí, o nosso irmão Lucas Lira, né, juntamente aí com a sua esposa. Hoje ele vai compartilhar com a gente, né, o seu testemunho na noite de hoje. Ele que já esteve no programa Intimidade com Cristo, né, vai estar com a gente aqui também, compartilhando o seu testemunho, né, contando aquilo que o Senhor realizou e continua realizando na vida dele, né? Então, o testemunho é, como eu sempre falo aqui, né? O testemunho ele é muito bom, né? Ele ajuda, ele arrasta cada vez mais para Cristo, né? Então, eu convido você, meu irmão, minha irmã, você que curte a Rádio Pés de Cristo, você que está sempre conectado, você que está sempre ouvindo aí o programa Domingo com Cristo, você que tem esse carinho pelo programa Domingo com Cristo, né? Eu convido você para você ficar juntinho com a gente aí no programa de hoje, nesse testemunho. Também os nossos irmãos aí da Rádio Fé e Missão FM, lá na Bahia, né? Também convido a todos aí. A gente sabe que o programa Domingo com Cristo tem muitos ouvintes, né? Lá na Bahia, que também estão interagindo aí através da Rádio Fé e Missão FM. E só tenho a agradecer a você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, você que acompanha a rádio, né, que acompanha todo domingão, também acompanha aí o programa na quarta-feira, o Intimidade com Cristo. Muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E é com muito carinho, né, que eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Pés de Cristo, meu amado, minha amada, você que está aí, ó, ouvindo a Rádio Pés de Cristo, já preste atenção agora, né, que agora a gente vai entrar com testemunho. E chegou o momento então do testemunho aqui na Rádio Pés de Cristo. E é com muito carinho que eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Pés de Cristo o nosso irmão, o Lucas, né? O nosso irmão Lucas Lira, que hoje veio compartilhar com a gente o seu testemunho, né? Então, eu convido você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, ficar juntinho com a gente. Legal? Lucas, uma boa noite para você. Seja bem-vindo à Rádio Pés de Cristo, ao programa Domingo com Cristo. Boa noite a você, em primeiro lugar, né? A todos os ouvintes que estão aí acompanhando esse programa todos os domingos, né? Isso. Um prazer pra gente estar aqui, eu e minha esposa, que também está aqui do meu lado. A gente veio falar um pouquinho para vocês da nossa história e esperar que Deus faça com vocês o mesmo que fez com a gente, se Deus quiser. É isso aí, então uma boa noite para você, também uma boa noite também para Lívia, né? Deixa eu aumentar aqui Muito baixinho aí. Deixa eu aumentar o volume aqui. Gente, a Lívia é um pouco tímida, tá? Mas não liga não, que no decorrer do programa ela vai se soltando mais. Eu sou bem falante. É isso aí. Então uma boa noite, Lívia. Deus abençoe e seja bem-vinda aí ao programa Domingo com Cristo. Obrigada, boa noite a todos. É isso aí, então. Estamos aqui ao vivo com o programa Domingo com Cristo. Você ouvinte, né? Fique conectado juntinho com a gente aí até às 23 horas aqui pela Rádio Pés de Cristo. E é com muito carinho então que a gente recebe aqui, né? Os nossos irmãos aqui, né? O casal Lucas e Lívia, né? Isso. Na noite de hoje, compartilhando mais uma vez o testemunho, né? O Lucas esteve com a gente num outro programa aqui que eu apresento aqui na Rádio Pés de Cristo, né? O programa Intimidade com Cristo. Inclusive ele foi o primeiro convidado, né? Na estreia do programa aí, na estreia do programa Intimidade com Cristo, e hoje está aqui também compartilhando com a gente
mais uma vez aí, né? O testemunho aqui no programa Domingo com Cristo. Legal? E é isso aí então, Lucas. Muito obrigado. Eu queria que você apresentasse aí, né? Qual a paróquia que você faz parte, qual a paróquia que você faz parte, né? Qual o movimento, o grupo de oração que você faz parte aí, que você falasse um pouquinho pra gente. Eu sou da Paróquia São Bento, do Jardim Morumbi, aqui em São José dos Campos, e a gente atualmente está no Grupo Teótimos, é um instituto, na verdade, que é um instituto de formação, trabalha a maturidade humana, mais voltado para adultos, assim, né, para trabalhar mais no interior, porque, né, segundo o que Deus quer. A gente primeiro trabalha a gente, depois trabalha o próximo, né? E a gente está caminhando com eles nesses últimos meses, né? Começou agora, faz pouco tempo, esse instituto. E aí, desde então, temos caminhado ali, na Paróquia São Bento, que, na verdade, é a paróquia onde eu nasci, praticamente, né? Que eu, desde muito novo, eu vou lá, sempre fui lá. Então, sou dali. É isso aí, então, né? A gente agradece aí. A Paróquia São Bento também, pertinho aqui, né? Na vizinha da paróquia, Espírito Santo. A paróquia também muito alegre, né? Tem um pessoal muito legal lá. Conheço muita gente, já teve várias pessoas que já passaram aqui pelo programa, né? Inclusive também tem nosso irmão Alberto, né? Que trabalha com a gente. Quem esteve também no outro programa passado, o Intimidade com Cristo, foi o nosso irmão o João Rodolfo, né? Grande amigo também, que veio compartilhar com a gente o testemunho. Mas é isso aí, né? Sempre todos com a mesma missão, né? A missão de evangelizar, a missão de levar a poderosa palavra de Deus através aí, né, da palavra. E hoje, é isso que o nosso irmão, o Lucas, veio fazer hoje, né? Veio compartilhar com você aquilo que o Senhor realizou na vida dele, né? Inclusive até quando ele veio aqui na rádio, ele compartilhou com a gente. O Senhor, eu senti muito forte, né, de trazer ele no domingo aqui, porque a gente viu, né? Eu escutei o testemunho dele, falei, nossa, é um testemunho muito forte, né? Um testemunho muito, muito bonito, né? Onde ele realmente compartilhou a maravilha que o Senhor realizou na vida dele, né? Então talvez você, meu amado, você, minha amada, que esteja ouvindo a Rádio Pés de Cristo, talvez você esteja até passando, né, pelo que o nosso irmão passou. Lógico, a gente sabe que a cada dia é uma vitória, a cada dia é uma batalha, e todo dia é uma conversão, né? E o Senhor, ele continua realizando maravilhas a todo instante. Então, Lucas, desde já, então, eu passo a palavra para você, fique à vontade, né? E sinta-se à vontade, então. Muito bom, vamos lá. Hoje eu trouxe um reforço, que é sempre bom a gente ter um outro ponto de vista, né? A gente, querendo ou não, somos homens, né? É verdade. E como da última vez que eu vim aqui eu falei sobre o casal, sobre o casamento, né? Sobre o que a gente tinha passado. Falei, bom, acho que eu vou levar ela para dar uma outra visão da mesma situação. Talvez ela possa agregar bastante aí. Uma visão mais detalhista, né? Exatamente. É isso aí. E é muito bom, né? Porque vocês dois, pelo que você até comentou o testemunho quando você falou no programa passado, por isso que eu acabei de, né? Eu falei assim, nossa, eu senti muito forte, né? Essa grande maravilha que o Senhor realizou, né? Na sua vida. Fez uma transformação total, né? E continua fazendo, né? É um processo, né? É um processo, né? E aí, para o Senhor, graças a Deus, mais essa oportunidade, né? De você estar Sim. aqui e juntamente aí com a sua esposa, né? Sim. Isso é muito importante. Como diz, vocês não estão aqui à toa. Não, como diz assim, não foi porque eu Marco Antônio, convidou, porque foi Jesus que convidou e ele já tinha preparado esse momento para vocês, né? Então, sinta-se à vontade. Bom, vamos começar do começo, né? A gente se conheceu há pouco mais... Já dá pouco mais de 6 anos já, né? Já estamos em julho? Pouco mais de 6 anos atrás. 6 anos e 2 meses. 2 jovens, novinhos, cheios de sonhos, cheios de expectativas. Criações... Né? Criações um pouco diferentes, porém os valores iguais, né? Eu sempre fui do berço da igreja, sempre tive na igreja, né? Durante a minha juventude, adolescência... Na verdade, assim, durante a minha infância / adolescência / juventude, eu acompanhei muito meu pai nas missões, na igreja, nos grupos de oração. Eu era sempre a sombra dele ali. Então, em casa, a gente sempre teve muito esse contato com a igreja, né? E não foi diferente quando eu resolvi que queria achar uma pessoa para casar. Né? Já pulando aí para essa parte
da frente do testemunho. Bom, a gente se conheceu pela internet, por acaso. Não tão por acaso, né? Porque Deus já estava planejando. E a gente começou a conversar. E dessa conversa partiu um sentimento muito bom, muito saudável, da gente se conhecer pessoalmente. E a gente se conheceu pessoalmente, eu conversei com os pais dela, a gente resolveu que a gente ia namorar. E como a gente já vinha de algumas frustrações amorosas, a gente queria casar. Eu sempre quis casar, sempre foi minha vontade, sempre foi meu desejo, e ela também. Então só juntou ali a sede com a garrafinha d'água, né? Pra não dizer outra coisa. E aí a gente começou a falar sobre casamento, e a gente queria casar, e não, a gente quer casar logo. E isso através de muita oração, né? Muita confirmação, pedindo muita confirmação para Deus, se era isso. A gente namorou em torno de 6 meses, então nesses 6 meses foi conversando muito, porque namoro ele é a preparação do casamento. Então você tem que conhecer bem a pessoa que você pretende casar. E tem gente que namora por 5 anos e ainda não sente segurança, não conhece o suficiente a pessoa para seguir no casamento. E a gente, em 6 meses, a gente já tinha muita certeza, porque a gente sempre levou muito sério o casamento. Os nossos pais sempre conversavam com a gente sobre o peso do casamento, a responsabilidade que é para uma vida toda, que é coisa séria. Quando coloca a criança no meio também, é mais sério ainda, porque são 2 serzinhos em formação, no nosso caso, né? São 2 serzinhos em formação. Então, a gente sempre pesou muito isso no nosso namoro, com base de muita oração, para ter certeza mesmo. E aí a gente, quando decidiu por casar, começamos os preparativos, né? E foi tudo muito rápido, porque a gente queria casar, e quando a gente queria casar, 2 ansiosos, 2 animados, não, vamos casar logo. Então, a gente começou a planejar nosso casamento em julho e casamos em dezembro. E aí a gente casou em dezembro. Eu tinha um bom emprego na época, eu acho que até comentei isso na última vez que eu vim, né? Pra quem já escutou o testemunho, hoje vai ouvir coisas diferentes e vai ouvir coisas iguais. Eu tinha um bom emprego, ganhava até um bom salário. Eu tinha uma estrutura pronta para aquilo que eu estava querendo fazer, né? A gente já sabia o que a gente queria, já tinha noção, né? Como a Lívia comentou, a gente já tinha sido meio que incentivado e preparado àquilo, né? Eu em casa, meus pais sempre abriram muitas situações e a gente via, não só eu, mas como meus irmãos também, a gente via muitos casais indo em casa, pedir aconselhamento, e a gente acabou vendo a realidade do casamento. Então, quando eu quis casar, eu sabia exatamente onde eu estava entrando e o que eu estava fazendo. Isso foi muito bom, me deu uma base muito boa. E aí você vai pensar assim, poxa, que história linda, maravilhosa, né? Casamos na castidade, a gente conseguiu fazer esse propósito, né? E, nossa, que maravilhoso, então agora vai dar tudo certo, vai ser lindo. Nossa, a gente também pensou que ia ser assim, muito fácil, muito tranquilo. E aí a gente se casou, e no começo a gente frequentava a igreja, assim, até com a mesma frequência que a gente frequentava antes, né, de casar. A Lívia na época era de outra religião, e eu participava ali no Morumbi ainda, né? E eu mantive as minhas rotinas na igreja, né? Antes de casar eu era catequista do Crisma, então ainda tinha um pouco do movimento do Crisma, só que logo depois que eu casei, mudou. Houve uma alteração diocesana e a pastoral do Crisma ela deixou de existir. Foi anexado junto à pastoral da catequese, se eu não me engano. Foi alguma coisa assim que aconteceu. E o movimento do Crisma, que era o principal que eu participava, deixou de existir. E aí começou a surgir aquele vácuo, né? Porque assim, a gente era recém-casado, nossa realidade era uma realidade de casal que tinha acabado de entrar na vida de casal, então assim, a gente não sabia muita coisa, a gente não tinha uma vivência muito grande como o pessoal da pastoral familiar, por exemplo, que a maioria era um pessoal mais maduro, com filhos, até com netos, e a gente não fazia mais parte daquela juventude, que era solteira, que devia uma certa honra aos pais, toda aquela coisa, né? Então a gente meio que ficou meio ali nesse meio termo. Isso, só eu, porque a Lívia ainda estava frequentando a outra religião. Passou um tempo, acho que alguns meses, né? Um mês e pouco. A Lívia falou assim, e ela já tinha sido católica antes, ela estava afastada. Falou assim, do nada assim, né? Amor, eu quero voltar. E ela tinha muitas dúvidas, e durante o começo do nosso casamento, eu fui mostrando, ela perguntava as coisas sobre a Igreja Católica, eu mostrava os vídeos do Padre Paulo Ricardo para ela, ia respondendo as dúvidas dela. E um belo dia ela resolveu que queria voltar. Falou, não, quero voltar e tal. Falei, bom, você busca confissão, é normal. E quando ela consertou, né, voltou,
a gente ficou assim, bom, e agora? O que a gente faz? A gente voltou, tudo bem, mas o que a gente vai fazer agora? Pastoral familiar a gente não consegue se encaixar. Grupo de jovens a gente não consegue se encaixar. O que a gente faz? Nós tínhamos uma realidade bem confortável até, não sabia o que era conta, não sabia o que era filho, apesar de muita gente ter achado que, por termos casado rápido, eu tava grávida. Tinha isso, mas não. Só ficava olhando pra barriga dela. Assim. E acabou que eu dei uma engordadinha pra ajudar, né? Uns 3 quilinhos, daí o pessoal já ficou mais desconfiado ainda. Enfim, daí com o nosso retorno a gente começou a buscar. E quando a gente chegou na pastoral familiar, foi aquilo que o Lucas falou, não era compatível com a nossa realidade, porque a gente estava recém-casadinho, não tinha conta, não tinha dor de cabeça, não tinha preocupação, era tudo mar de rosas. Aí, tudo no conforto, a gente começou aquilo, né? Como muitas pessoas fazem, só busca Deus na hora do desespero. Então, como a gente estava no conforto, a gente acabou se encantando com outras coisas, né? E passeia, e gasta com isso, e conhece comidas novas, porque o nosso recém-casado, né? O nosso recém-casamento foi tudo para conhecer tudo quanto era comida, porque tinha dinheiro sobrando. A gente veio de uma criação não de nobres, né? Como dizem. Não éramos europeus. Então, assim, a gente não é que nunca faltou, graças a Deus, nunca faltou nada em casa. Faltou. Mas, assim, coisas que a gente não podia fazer. Porque você imagina só, no meu caso, eram 6 pessoas na minha casa, eu tenho 3 irmãos. Então, o que meu pai fazia para um, ele tinha que fazer pros 4. Então, era difícil a gente sair, comer uma comida diferente. Pra você ter uma noção, McDonald's, pizza, essas coisas, eu fui conhecer mesmo quando eu comecei a trabalhar. E eu já tinha meus 18 anos. Que virou uma coisa, assim, comum para mim. Porque antes disso não era. Essa coisa da pizza, inclusive, é até uma coisa engraçada. A gente começou a saber o que era pizza quando o pessoal da igreja, do grupo de oração, ia em casa. E aí fazia-se lá uma junção e todo mundo ajudava um pouquinho e comprava-se a pizza. Até então a gente não sabia o que era isso. Então quando a gente casa, tem uma situação financeira ok, né? A gente não tinha muita conta, né? A Lívia comentou, não tinha mesmo, não tinha muito gasto, não tinha nada, não tinha filhos. Não tinha carro, nada. A gente não começou pagava a falar, casa, nada. O que a gente vai fazer? Nós vamos comer, porque é isso que a gente tem pra fazer. Eu não gostava de cozinhar, então juntou. E aí a gente começou a preencher o nosso tempo com isso e começou a preencher não só o nosso tempo, mas o nosso coração com essas coisas também. Pouco tempo depois que a gente casou, em maio, a gente casou em dezembro, em maio a gente comprou um carro. Meu sogro deu uma força pra gente, a gente conseguiu comprar um carro 1.0 econômico, então a gente começou a viajar. E aí começou o que a gente não tinha imaginado que ia acontecer. Cara, né? A gente já lidou com o desemprego do Lucas. Eu casei em dezembro, acho que eu comentei isso da outra vez. Eu casei em dezembro e em fevereiro eu fiquei desempregado. E aí o desemprego deu uma... Opa! Aí eu que não trabalhava, tive que começar a trabalhar, né? Mesmo não tendo conta, a gente queria ter o nosso conforto, então comecei a trabalhar, né? Ele conseguiu um emprego também. Eu voltei, né? Tinha saído e voltei pro mesmo emprego. E foi até engraçado que a gente estava subindo. A gente gostava muito de ir em Campos do Jordão. E eu tinha feito uma venda, se eu não me engano. Eu tinha feito uma venda de um site, tinha dado um dinheiro bom. Falei, vamos comemorar. A gente tem que comemorar as coisas que a gente faz, né? Vamos comer. E a gente ia subir para Campos do Jordão. E no caminho da subida, a gente tava passando em frente ao Dani, porque ali no Dani vende um suco de uva muito bom. E a gente acabou... Toda vez que a gente... Foi a primeira vez que a gente tomou o suco de uva lá, né? Muito bom. Acabou até virando uma coisa que a gente gostava de fazer antes de ir pra Campos do Jordão, passar lá e tomar o suco. A gente fez poucas vezes, mas a gente queria que fosse uma rotina. E aí a gente parou lá pra tomar um suco e eu recebi uma ligação e voltei pro emprego. E aí no emprego eu precisava de um carro. Foi quando eu precisei mesmo de um carro. E a gente comprou o carro e começou esse preenchimento que eu tava comentando. E aí as coisas do mundo começaram a preencher. E não que a gente tenha ido pra um caminho assim... que é o caminho que a gente percebe que é um caminho até um pouco comum, né? De uma vida de balada, de sair... Não, um negócio... A gente gostava de sair pra comer e de viajar. E tinha preguiça pras coisas de Deus, né? De repente, assim, a gente não tinha mais motivação pra ir à missa. Não tinha mais motivação pra procurar nenhum movimento. A gente já não tinha achado, então Tava faltou essa perfeito, parte. né? Tava tudo bem, não tinha problemas, então tá tudo bem. Não preciso de Deus mais. Claro que a gente não pensava isso, mas era o que as nossas atitudes estavam mostrando. E aí, o tempo começou a passar e as coisas foram esfriando. E aí, de repente, a gente não tinha mais motivação, zero motivação para a igreja. Começou mesmo no mês seguinte que a gente comprou o carro, que eu descobri que eu estava grávida.
Aí aquela animação, porque como a gente morava atrás, no fundo da casa dos meus pais, a gente tinha muito contato com a minha sobrinha. Então a gente via todo dia aquela criancinha fofa, linda, maravilhosa, a gente queria uma. Sim. Aí eu fiquei grávida e foi alegria pra tudo quanto é lado, né? E todo mundo já... Ai, a Lívia tá grávida, a Lívia tá grávida. Nisso, eu fui... Marquei a consulta com o médico e tudo mais. Aí, no final de semana que eu tava trabalhando, eu tinha combinado com a minha chefe que na segunda-feira eu ia tirar folga porque eu ia começar meu pré-natal. E no domingo, eu cheguei em casa e, infelizmente, eu comecei com um aborto espontâneo. Então, eu comecei a chorar, desesperada. Já liguei pro Lucas, falando assim... Amor, eu tô perdendo bebê, tá saindo sangue, tô perdendo bebê. Aí ele, não, amor, tá tudo bem, é normal, acontece de sair sangue, mas não quer dizer que você tá perdendo o bebê, não. Eu, não, amor, eu tô... E quando ele chegou e, de fato, eu tinha perdido o neném, aí a gente já começou a correria pra ir no médico, a gente foi lá no Antoninho, e eles falavam, tá tudo bem, seu útero tá normal, não tem neném aí. Eu falava, doutor, eu não tô louca, eu tô com teste de gravidez que deu positivo, né? Eu tinha todos os sintomas, que o meu corpo tava dando sinal. Como assim? Eu vi saindo na minha mão. Como que eu não tava, foi o tempo certinho, tô de tantas semanas, isso, aquilo, eu comecei o pré-natal. Aí, quando veio no dia seguinte, fui na consulta que seria pro pré-natal, e o médico pediu o exame de sangue, o beta-HCG, e lá foi comprovado que eu estava grávida mesmo, mas que, pelo visto, era uma malformação, normal pela minha idade, que eu tinha 19 anos, e ia fazer 19 anos, né? E eu perdi, eu acho que foi no dia, ou 1 ou 2 dias antes ou depois do aniversário do Lucas. Então, foi tipo assim, a gente chorava, e eu queria muito, o Lucas queria muito o neném. Aí até o médico falou assim, ó, vou esperar mais um mês, você volta aqui e vocês vão me falar se vocês querem um bebê. E a gente já falou, não, a gente quer. Passou um mês, não, doutor, por enquanto não quer, eu acho que Deus, a gente não tem maturidade ainda, que a gente briga ainda por besteira, né, por pouquinha coisa, então acho que Deus viu que não era a hora. Aí foi a partir daí que a gente começou a dar uma esfriadinha, até os meus sogros arrumaram um retiro lá na São Dimas de recém-casados, foi maravilhoso. A gente viu o casal que tinha ido lá como última chance, porque já estava em divórcio, em pé de divórcio, e saiu de lá restaurado, graças a Deus. E ali nesse retiro, a gente teve uma cura no coração, né? Que Deus fez a gente aceitar, saber lidar com ter tido a perda, não ficar revoltado, triste, desanimado, né? Mas nos deu força. E aí, a partir desse momento que a gente teve esse problema, a gente começou a realmente esfriar. E mais uma vez a gente não conseguia se encaixar em nada. E aonde a gente vai participar e o que a gente vai fazer? Depois do retiro, então ficou mais evidente ainda, né? Que a gente tinha que engajar em alguma coisa. E é engraçado, hoje a gente tem menos condição do que a gente tinha naquela época, e a gente corre mais atrás de participar das coisas da igreja. Naquela época a gente achava que o São Dimas era muito longe. E a gente não podia participar da pastoral lá, e lá tinha mais de 400 agentes da pastoral e tal. E a gente colocava vários empecilhos assim na frente, né? Não vou, não vai dar, não tem tempo. Passou-se alguns meses, anos. Passou um ano, daí eu fiquei grávida da Lavínia. Aí a Lívia ficou grávida. E assim, com a gravidez da Lavínia, muita coisa boa aconteceu. Porque a gente conseguiu a ajuda do meu sogro de novo, né? Meu sogro sempre ajudando a gente. A gente comprou nosso apartamento. E a minha esposa ganhou o neném e ela a gente já estava morando no apartamento. E aí veio a parte, talvez acho que a parte mais difícil do casamento, que foi o pós-parto da Lívia. O primeiro foi um sinal, acho que Deus já estava mostrando, ó, se prepara, do que ia ser o segundo. E no primeiro, olha pra você ver que interessante, Marco, a gente está comentando o mesmo testemunho, só que a visão da mulher junto é outra história, né? Parece que até é diferente, mas é a mesma situação. E ela em casa, e o pós-parto complicadíssimo. Hoje eu tenho convicção que foi uma depressão pós-parto, só que a primeira parece que foi mais leve. E aí, assim, vários pensamentos ruins, tal. A gente nem vai entrar muito nesse, porque esse talvez seja um testemunho à parte, só dessas duas gestações.
Mas isso contribuiu para que a gente ficasse ainda mais frio na fé. E começou a ter problemas até entre a gente. Então, assim, depois que isso acabou, passou, né? E em casa, graças a Deus, a minha mãe me ensinou muita coisa sobre casa. Então, eu ajudei bastante, né? Consegui dar uma força para ela em casa. Minha sogra também ajudou bastante, minha mãe também ajudou bastante. A gente sempre teve muita ajuda, assim. Mas a gente não estava se ajudando. Porque, e Deus? E o que ele podia fazer? Nós íamos muito, olha, pouquíssimo na igreja. A gente mal estava indo na missa. Mal ia na missa. E passou mais um tempo, né? A minha esposa estava grávida, a minha filha estava com 7 meses para 8 meses, né? Que você engravidou do Lourenço. Não, antes veio seu desemprego. Não, mas aí o desemprego foi quando descobriu que estava grávida, né? Aí eu fiquei desempregado. Não, você ficou desempregado, aí você ficou desempregado em novembro. Em janeiro do ano seguinte, eu descobri que eu estava grávida. Eu lembro dessas datas de cor. Que bom. Então, eu fiquei desempregado e ela descobriu que estava grávida. Foi uma demissão sumária, assim. Então, foi ruim, embora tenha sido uma coisa meio que previsível, mas foi ruim porque a gente não sabia que ela estava grávida. Aí a gente com casa financiada, com ele recebendo seguro-desemprego, que era metade do salário do que ele recebia, então a gente ficou bem no sufoco, porque... É menos da metade. Até. Imagina, ele recebia um salário alto, então a parcela da casa foi proporcional àquele salário. Quando veio o seguro-desemprego, a parcela quase tomava o dinheiro inteiro. Aí você tem que pagar a luz, tem que pagar condomínio, que a gente mora em apartamento. E a filha? E a minha filha eu já não produzia leite mais, eu não sabia por quê. Depois eu vim descobrir que era por conta da gravidez. Eu já não conseguia produzir leite mais, então ela já estava ficando um pouquinho com fome. Graças a Deus ela já comia, né? Então, mas daí teve que gastar com leite em pó, né? Aqueles leites caros, porque ela ainda não tinha 1 ano. E aí você imagina assim, né? O que estava preenchendo a gente até então? Era o dinheiro. Era o conforto, né? Era o que a gente tinha. O carro, bom. Até uma coisa pequena que eu cheguei a contar um pouquinho do testemunho aqui. A televisão do ano. Então, tipo assim, coisas bobas assim preenchiam. Quando a gente se viu nessa situação, a vida financeira já estava ruindo. Já tinha uma filha e um outro filho para mim. Então, o que aconteceu nessa hora? A gente escondeu a gravidez. Não falamos para ninguém. Porque bateu na gente um vazio. O que a gente vai fazer? Se a gente contar... A gente não sabia o que ia acontecer, na verdade. Assim, a minha irmã também não tinha condição de ajudar. Os meus pais, meu pai já tinha ajudado com a casa e tudo mais. De vez em quando minha mãe levava leite também, mas ela já ajudava muito a minha irmã. Os meus sogros ajudavam muito com a Lavínia, porque dava fralda, dava tudo. Meu pai, nessa época, ele abriu uma loja para vender coisas de criança, né? De bebê. E ele vendia fralda. Pouco tempo depois ele também ficou desempregado, né? Ele, meu cunhado, foi ficando assim, porque foi bem na época dessa crise, né? Que o Brasil tava. Foi bem no auge começo. Aí, então a gente ficou assim, não vamos contar pra ninguém. Porque, e aí, o que eles vão fazer? Eles vão ficar desesperados, porque tá todo mundo ajudando a gente. Tipo assim... Então, amor, arruma um emprego que eu conto. Eu tô barrigudinha, não recuperei meu corpo mesmo na primeira gravidez, então até começar a aparecer, o pessoal vai achar só que eu tô gordinha. Então, daí quando vê, foi dando tempo. Eu não comecei a fazer o pré-natal pelo SUS, porque eu muito acostumada a vida inteira, sempre convênio, eu achava que era tudo muito barato pelo particular. Quando eu perdi a chance de engajar pelo SUS, fui começar a fazer as coisas pelo particular. E para quem estava desempregado, só recebendo um seguro-desemprego, eu vi que estava muito caro tudo é muito caro na parte médica. Daí, graças a Deus, meu pai teve como me ajudar com o parto. Mas fora isso, foi correria, aperto. O Lucas demorou, quando acabou o seguro-desemprego dele, ele conseguiu arrumar um serviço que era no mesmo valor de seguro-desemprego. Então, a gente continuava com a corda no pescoço. E o Lorenzo foi ter roupinha mesmo para ele, coisas para ele, 1-2 semanas antes dele nascer. Enxoval, né? Então, eu passei muito nervoso por outras coisas também, coisas de fora. E eu ainda não trabalhava porque quando
no primeiro bebê, quando eu descobri que eu tava grávida, depois perdi, logo em seguida eu fui demitida com a velha desculpa de que eles estavam reduzindo gastos, mas, né, meio óbvio, uma semana depois eu vou ter perdido o neném. E depois eu tava trabalhando no shopping e eu passava muito nervoso, porque shopping pra quem trabalha lá sabe que é pauleira, sábado entra às 10 da manhã e sai 10 da noite. Imagina isso para uma grávida. E subir e descer escada, e sem eu estar grávida eu já tinha caído na escada, então imagina grávida. Que a gravidade, ele muda. E começou a acontecer uma sucessão de problemas. Né? Eu desempregada, o Lucas desempregado, e eu passando muito nervoso, quando veio pós-parto de novo. Não, e aí, antes disso, tava tendo uma epidemia de Zika vírus. Do Zika vírus. Então, assim, tudo passava pela nossa cabeça. Tudo passava pela nossa cabeça. A gente não conseguia enxergar... Olha pra você ver o que é falta de fé, né? A gente não conseguia enxergar uma saída nessa situação. E desses problemas todos veio o pós-parto. Que daí foi o auge da depressão da Lívia. E assim, eu não sabia o que era isso. Até eu ver. Eu não sei se o que piorou foi durante o parto, que a anestesia não pegou direito. Então, parecia que tinha alguém puxando meu estômago. Eu não senti exatamente o médico me cortando e tudo mais. Mas eu sentia como se tivesse alguém apertando meu estômago ali, puxando e revirando. E eu ficava assim... Agoniada. Doutor, eu tô com dor. Aí o pediatra até olhou pro médico e falou assim... Olha, ela tá com dor. Ó, você tá sentindo cortando? Não, mas tá doendo meu estômago. Tá doendo muito meu estômago. Ele, olha, não tô nem perto do seu estômago. Mas aí a dor cessou. Tanto é que meu filho nasceu. Deu, ai, que bonitinho, né? Mas eu não consegui concentrar de dor. Mas é muito comum da anestesia que eu recebi. E tanto é que a dor parou na hora que ele deu o último pontinho e falou, acabei aqui, tá tudo certo. Daí aí eu já pensei assim... meu pós-parto vai ser horrível. Porque a gente já tinha aquele histórico do anterior, né? E foi dito e feito. Foi bem pior. E aí começaram essas crises de depressão, de ansiedade. Nosso apartamento na época não tinha tela. Então ela ficava imaginando coisas assim, terríveis assim, com o bebê, né? Quem já passou por isso sabe, vai se identificar, sabe do que a gente tá falando. E eu não queria ficar sozinha, não me dava sentia pra ficar um lixo sozinha no mundo, porque eu não trabalhava, tava tudo muito apertado, não tinha condição de comprar uma roupinha decente pro meu filho, pra minha filha, sempre pedindo ajuda de todo mundo. E quando a pessoa ajuda, ela se sente no direito também de se intrometer. Então, eu ficava, tipo, tudo aquilo foi uma explosão pra mim. E aí cheguei a conversar com o meu médico ginecologista, ele falou assim, olha, eu tenho só até um limite de remédio para te dar, acho que você deveria ir para um psiquiatra. E eu falei assim, ai meu Deus, com aquela sombra, né, de psiquiatra pra doido. Mas não, né? Preconceito. Aí eu fui, e sempre em mim, eu via, tipo, a minha alma, basicamente, em sofrimento, porque eu não comungava já fazia 1 ano. Então, quando eu falei pro Lucas, eu falei assim, amor, o que tá faltando aqui em casa é da gente ir pra Deus. Isso eu tô sentindo muito forte. E pra gravar mais isso, a gente conheceu a igreja lá em São Paulo, que era uma igreja tradicional, e lá eles levavam muito a sério. Só que o que era o problema? Ficava longe. Então a gente não conseguia acompanhar. Então a angústia no nosso coração ficou maior ainda, porque a gente tinha conhecido uma coisa muito boa, mas era longe. A gente não conseguia acompanhar. Sendo que nem o perto a gente estava fazendo. Nem o que a gente tinha do lado da nossa casa a gente estava indo, que era a nossa paróquia, que foi a paróquia que eu nasci, que me acolheu a vida inteira ali, né? E depois disso, você imagina que assim, a gente estava com a vida financeira complicada, embora nessa época eu já tivesse conseguido um serviço melhor, ainda era difícil, nunca foi fácil, né? Eu já tinha vendido o carro, que era financiado, a gente queria se livrar de prestação, então o carro que eu tinha pego já era um carro difícil de usar também, dava problema sempre. E a gente estava sempre lutando entre problemas com a depressão da Lívia, problemas com o carro, problemas com o emprego, então assim, estava tudo desmoronando. E isso de a gente precisar de ajuda e tal, era difícil pra gente até ser ajudado. Tinha um orgulho aí. Um orgulho. Uma besteira, porque ninguém vive sem ajuda. Hoje a gente sabe disso. Mas na época a gente... eu acho que assim, parte de você estar longe de Deus, parte de você ser muito novo
E parte do que a gente viveu deu essa mentalidade de que a pessoa vai ajudar, vai querer tomar conta de mim. E hoje a gente sabe que existe um espaço e a pessoa tem que saber respeitar e a gente tem que saber impor esse espaço também. Mas não é por maldade, né? Não é maldade. Por querer o bem. E aí a gente começou a perceber que eu particularmente comecei a deixar as coisas de Deus totalmente de lado. E isso começou a me atormentar também. Não só ela, mas começou a me atormentar também. E foi muito difícil. Muito, muito difícil. Eu vou entrar em detalhe aqui de tudo que estava acontecendo. E isso ainda não foi o pior. Eu decidi investir numa empresa própria. Peguei um puxadinho lá na casa da minha sogra, que foi o escritório nosso, durante algum tempo. E falei, vou tocar aqui, né? Eu consegui trabalhar pela internet, trabalho com divulgação, com marketing. Então vou trazer meus clientes aqui e eu vou trabalhar aqui. E a gente veio num grupo de oração aqui no satélite, aqui no santuário. A gente veio uma vez. A gente veio uma vez, chama Restauração, grupo de oração. E eu já tava com essa angústia, já tava com todos esses problemas e tal. E o pregador, a Lívia sabe exatamente a frase que ele usou. Mas ele falou algo assim, olha, tem um pai de família aqui, um homem. Eu vejo um homem sentado na mesa. Ele tá com muita preocupação, ele tá se perguntando por que isso tá acontecendo com ele. E na hora que ele falou isso, eu falei, é pra mim que ele tá falando. Aí quando ele deita pra dormir, ele não consegue descansar, que ele fica pensando nos problemas, fica pensando em tudo. E quando ele tá sentado na mesa, ele fica falando por que tá acontecendo isso com a nossa família. Ao mesmo tempo que a gente sabia que era pra gente, a gente ficava assim, mas tá ok a nossa família. A gente tava com muito problema, mas tava conseguindo caminhar, né? Aí ele falou assim, olha, e Deus tá falando que vai piorar, mas ele tá cuidando. A gente não sabia que esse era o jeito que Deus ia ter para trazer a gente de volta. E foi acho que foi o jeito mais doloroso possível. E pouquinho tempo depois daquilo, o ápice, que foi até onde no último eu comentei, foi o ápice assim do nosso despertar. Foi doloroso, mas eu acho que foi o jeito que Deus pensou e com certeza ele planejou para que fosse para sempre, né? Que nunca mais a gente não ia querer essa vida de volta. A gente começou a ter problemas familiares. Envolvendo a minha família, envolvendo a família da Lívia, envolvendo a Lívia e a minha família. Muitos desentendimentos, muitas brigas. E uma briga que foi o ápice, que foi onde houve uma ruptura, que a gente resolveu que ia se separar. Eu falei assim, chega, não quero mais. Vamos divorciar. Eu não quero mais conviver com você, com eles, e se eu tenho que conviver com eles através de você, então eu não quero mais saber de você. E eu também, então tá, é isso que você quer, vamos fazer isso. Só que dentro de mim, e eu acredito que até a gente falava sobre isso esses dias, dentro dela não existia essa vontade, que a gente sabia que era humano. Mas hoje eu consegui enxergar que no fundo a gente não queria viver sem o outro. E a gente chegou a passar uma noite, uma noite longe do outro. Foi horrível. Acho que foi ali que Deus cutucou e falou assim, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? E eu comecei a lembrar... a gente não dormiu, ficou assim... Foi horrível. E eu comecei a lembrar de tudo que tinha feito a gente se unir. Inclusive é o conselho, acho que assim, uma coisa que a gente pode falar sem medo de errar. Na crise, se lembra do começo. Por que você se uniu com essa pessoa? O que motivou você a se unir? Quem foi que confirmou isso? Foi você? Foi uma outra pessoa? Ou foi Deus? Porque pra gente tinha sido Deus o tempo inteiro. E a gente de repente vê uma família. E quem conhece a nossa família sabe, nossos filhos são maravilhosos. São dóceis, são... Claro que eles são arteiros, porque criança é assim. Mas são crianças maravilhosas. Eu não tenho, assim, o que falar dos meus filhos. Eu acho que eles devem estar ouvindo agora. E já com os dois pequenos, né? E a gente, não, vamos se separar, tá? Vamos se separar. E aí a gente dormiu longe um do outro. E no outro dia a gente se encontrou de novo. E não, tava decidido e tal. Só que daí a gente, depois de mais uma discussão, falou, não, a gente vai tentar. Só que a gente vai procurar ajuda. E uma coisa, né? Quando a gente tá com muito problema... É muito atraente a opção de jogar tudo pro alto. Porque, simples, se a gente se divorciasse, eu ia pra casa dos meus pais, ele ia pra casa dos pais dele, né? Onde a gente ia conseguir dividir as contas. Vendia a casa, já não teria mais a despesa de casa, tudo mais. Ia ser muito mais tranquilo. Não ia ter mais problema de uma família envolvendo a outra. Só que isso ia gerar muito ódio. Porque a gente não ia estar resolvendo o problema, a gente ia estar mascarando, a gente ia estar passando uma maquiagem em cima. Porque a gente não estava resolvendo, na verdade, estava tentando fugir.
Então, era muito atraente, muito. E quando até ele mencionou que não era uma coisa que a gente queria, que eu falei assim, até foi ontem, eu falei assim, amor, eu não queria me separar de você. Eu via isso como assim, olha, eu te amo, mas pra eu fugir disso, eu abro mão de você. Talvez na nossa cabeça era uma solução. Né? Eu vou abrir mão de você porque eu não aguento mais. Eu me sinto um nada, eu me sinto lixo, eu não posso te ajudar. O único diálogo que eu tenho são com 2 crianças que não falam nada, né? Então, assim, eu só vejo os problemas, eu não consigo resolver e a gente só brigava. Graças a Deus, o tempo todo a gente evitava fazer isso na frente das crianças. Então, até quando teve o ápice, que a gente bateu boca, gritamos e tudo mais, a gente estava longe dos nossos filhos. E então, graças a Deus, Deus preservou as crianças. Então, assim, eu não conseguia me amar. Quando até uma mensagem muito popular na internet, para você fazer algo para o outro, você tem que fazer para si mesmo. Para você amar o outro, você tem que amar a si mesmo. E a depressão, ela tira um pouco do seu amor próprio. Você passa a se sentir um lixo, você passa a se sentir um peso, você vê que tudo que você faz está errado, porque o inimigo, ele faz com que aparece gente brotando da terra para criticar você. E ele faz você acreditar nisso. E quando você tá com um psicológico frágil, ele vai com tudo. Ele é a brecha que ele queria. E você acaba acreditando, porque é aquilo, você pode ser uma pessoa inteligente. Se alguém te chama de burra 100 vezes, uma hora você começa a acreditar. Nossa, mas tá falando tanto. Então, assim, tudo que eu fazia, vinha alguém para criticar. Tudo que eu tentava fazer não dava, porque eu tinha as crianças, isso, aquilo. Eu começava a ver os meus filhos como um empecilho, infelizmente, mas são bênçãos, né? Então, assim, tudo eu tava vendo pelo lado errado. E eu pensava, quando a gente veio aqui na igreja, que como assim a partir de mim? Como que aquilo tava partindo de mim? E ao mesmo tempo vinha na minha cabeça, mas eu não tô aguentando mais. Mas tá muito difícil, meu Deus do céu. Não tá tendo limite. Eu tô indo na missa, mas não tá resolvendo. A missa, pra mim, chegava a ser uma tortura psicológica. Porque eu já não dominava mais a minha mente. Né? O inimigo fazia parecer com que era eu que pensava aquilo tudo de coisa ruim. Eu me culpava, eu não me perdoava. E quando a gente não se perdoa, a gente não consegue perdoar o outro também. Então, sempre, no final das contas, foi tudo querendo melhor para os meus filhos, claro. Foi tudo querendo melhor para mim com o Lucas. E eu só via como era alguém que tentava tirar o meu lugar, era alguém que queria se mostrar uma mãe melhor do que eu, queria se mostrar uma esposa melhor do que eu, uma dona de casa melhor do que eu, quando na verdade só estava tentando ajudar, porque eu tinha 2 crianças e não estava psicologicamente bem. Então, eu até conversei com o Padre Célio falou assim, olha, minha filha, você tá muito sozinha. Você só fica com criança o dia inteiro, sua casa é pequenininha, porque eu tinha falado isso pra ele, né? Minha casa era muito pequena, eu não conseguia ir no mercado, porque eu tinha medo de alguém raptar os meus filhos. Porque eu tava com 2 crianças e sozinha. Era quase um transtorno obsessivo, assim, que ela tinha. A depressão... a depressão pós-parto que deu nela foi uma coisa obsessiva, neurótica, assim. Porque durou ela tinha... por 1 ano. Eram pensamentos horríveis e, assim, tudo ia acontecer com ela. E eu não conseguia convencer ela de que não ia acontecer nada. Eu tentava, mas falava, amor, calma, não vai acontecer nada. Não, mas não interessa, não tem como. Foi um desafio, assim... Nossa, até hoje acho que eu não passei por algo tão difícil quanto isso. Até hoje, assim, eu sou um pouco assim, em cima demais das crianças. Até minha irmã fala, Lívia, você não deixa eles soltos. Deixa eles brincar um pouquinho, ele não vai cair e rachar a cabeça que nem você tá achando. Então, deixa a criança respirar. Seus filhos não sabem fazer quase nada direito, porque você fica em cima, sabe? Você fica protegendo demais. Então, ao mesmo tempo que, tipo assim, eu me sentia rendida, eu queria ser o melhor e eu acabava fazendo o pior. Então, foi quando tudo explodiu. Então, aí que eu quis dizer, chega, e eu falava assim, não quero nada e tudo mais.
E nessa noite que a gente passou separado, que tava muito cabeça fria, muito cabeça quente, né? Pra esfriar um pouco a cabeça. Minha mãe, no dia seguinte, eu esperando o Lucas, eu com a olheira desse tamanho, né? Porque não tinha dormido nada. Minha mãe falou assim, filha, por que você não faz uma faculdade? Não é? Você vai sentir capacidade, você vai ver como que você é inteligente, você vai ver que você não é nada disso que você pensa, sabe? Você vai ver a força que você tem. E eu falei assim, mãe, tá bom, né? Ela falou assim, por que você não faz direito? Porque até então eu queria fazer letras, que eu gosto muito de ler e tudo mais. Ela falou assim, por que você não faz direito? Tá bom, mas o que vai acontecer? De novo, eu entrar numa faculdade, como eu já fiz outras vezes, não gostar e não querer mais saber. Aí, nesse meio de tempo que ela falou assim, tá bom. Vai fazer faculdade, vai lá fazer sua inscrição e tudo mais, que enquanto isso você resolve, você e o Lucas, tenta de novo, vocês casaram, não dá ponto pro inimigo, porque é isso que ele quer, ele veio pra matar, roubar, destruir, e o que ele quer, vocês fizeram tudo tão certinho, não joga todo o esforço fora, vocês casaram na castidade, porque quando a gente é muito igreja e faz tudo certinho, do jeito que a Bíblia diz, as pessoas acham que você é perfeita, que não vai acontecer nada de errado. Mas se você dá brecha, né, vai se afastando da igreja, né, não comunga, porque uma coisa é você ir na missa, mas se você não comungar, você não participa 100%. Ali é o alimento da alma. Enquanto o pão, a carne é o alimento do corpo, o corpo e o sangue de Cristo é o nosso alimento da alma, e a gente precisa. Não é como as pessoas têm colocado que a igreja é você, mas você precisa de alimento, sua alma precisa de alimento. Não é só a palavra de Deus, é um conjunto, é o corpo e o sangue de Cristo também. E eu ia na missa, às vezes comungava, às vezes confessava, aqui. A gente tava bem relaxadinho. Assim. E quando a gente decidiu que a gente ia dar essa chance e a gente ia tentar, uma das coisas que a gente estabeleceu era que a gente ia procurar ajuda e isso ia ser na igreja. E a gente ia voltar pro lugar de onde a gente não deveria ter saído. E aí um anjo apareceu, né? Um anjo chamado Leandro. Eu nunca esqueço. E o Leandro, ele participou de 2 etapas fundamentais na nossa vida. Sem saber. A primeira sem saber, a segunda talvez sabendo. A primeira foi uma vez que eu fui num grupo de oração que ele era o pregador e ele descreveu a Lívia pra mim. Eu rezava pedindo pra Deus, né, pra me mostrar, e ele descreveu, ele sem saber, profetizou que eu ia casar com ela. E quando eu vi ela, eu vi a descrição do que ele tinha falado. E a segunda vez foi nesse ápice desses problemas, ele surgiu. Porque assim, eu perdi totalmente o contato com ele, o Leandrinho, pra quem conhece, ele é pregador, ele é famoso. Ele surgiu na minha casa, lá no escritório onde eu estava trabalhando. Lucas, eu estou montando um projeto chamado, na época era Jesus Está Vivo para Adultos, e vai trabalhar a maturidade humana e tal. E aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, nossa, Leandro, você surgiu agora no momento que a gente está procurando alguma coisa para se engajar. E ele começou a apresentar ideia, e muito atraente, muito legal. E foi onde a gente começou a voltar, né? E hoje esse projeto tá caminhando, né? E tá se desenvolvendo, a gente já tá até olhando para outros lugares também, né? Com outras ideias e tal, mas é o Theotimos, hoje é o Theotimos, mudou de nome e tal. E nessas visitas que ele fazia, a gente conversava muito tempo. E uma vez que ele foi conversar, eu expus para ele na situação, não contei muitos detalhes, mas expus para ele o que estava acontecendo. E ele fez uma oração pra gente, você lembra disso, né? E eu lembro que ali Deus começou a falar muito comigo. Nossa, o que está acontecendo? Você esqueceu de onde eu tirei você? E esse foi o primeiro anjo, né? O segundo anjo apareceu há pouco tempo. E esse anjo não é o estereótipo do anjo que você está acostumado, não. Um anjo angelical, com vestes brancas, luminoso, com asas. Esse não, esse era o contrário. Esse era o Josimar, foi o nosso segundo anjo. O Josimar que está aqui direto na rádio. E o Leandro despertou essa vontade de a gente voltar e proporcionou um movimento pra gente voltar, que foi o movimento onde eu conheci o Josimar. E eu bati o olho no Josimar e falei, esse cara vai ser meu amigo. Eu vou ser amigo desse cara. E ele morava do lado do meu apartamento, parede com o meu prédio. E eu nunca tinha visto ele ali. Eu fui ver ele a partir desse encontro no Theotimos. Que daí a gente sempre chegava assim, meia-noite em casa, ele gritava... Boa noite, Raul! Porque ele viu a gente no Theotimos, começou a falar com a gente ali, né? E a gente saía de casa às 7 horas da manhã, voltava às 11 horas da noite.
E um belo dia o Josimar subiu pra fazer uma oração. A gente começou a contar pra ele mais ou menos o que estava acontecendo. Ele falou, não, vamos subir lá que nós vamos fazer uma oração. E ele fez uma oração, profetizou muito na nossa vida. Inclusive, talvez esse momento tenha sido profetizado há muito tempo atrás. Né? Deus usou a boca dele pra falar. A gente tava num ponto que a gente tava vendendo já tudo dentro de casa. Aí já veio a situação financeira Porque, pegando também. Né, precisava vender um equipamento dele para às vezes pagar uma conta ou fazer uma compra, né? Porque a gente não podia também atrasar as contas, as parcelas da casa. Então, a gente estava sem sofá, porque a gente nunca deu sorte com sofá, graças a Deus. Agora a gente tá com um. Mas ele vendeu um drone que ele tinha. O que mais você vendeu? A nossa TV queimou. Vendi muita coisa. A nossa TV queimou, daí demorou um bom tempo. TV eu contei no testemunho. Aí, nesse tempinho aí que a gente tava começando a se acertar, que foi no agosto do ano passado, a gente conseguiu dinheiro e a gente preferiu não arrumar a TV, que tava bom. A minha filha, eu largava ela assistindo Peppa Pig e fazia todas as coisas da casa. Aí, quando ela tava dormindo, era eu lá, o dia inteiro na TV e tudo mais. A televisão deixou a gente zumbizado, né? Foi. Alienadíssimo. Netflix veio pra estragar vidas. Aí, então, daí a gente tava sem TV, usamos o dinheiro pra não ver... Cadê o dinheiro, né? E a gente não tinha tempo, por mais que a gente quisesse, a gente não tinha mais tempo. Daí eu comecei a fazer faculdade, porque eu me apaixonei. Quando eu cheguei no primeiro dia de aula, o professor falando sobre a história do direito no tempo. E ele falou de Adão e Eva, logo no início. E é um professor que eu nem sei se ele é cristão, mas ele já falou de Adão e Eva. A primeira lei, que era para não desobedecer a Deus. O primeiro crime, que foi a desobediência. E a primeira punição, que foi a expulsão e o trabalho. A expulsão do paraíso e o trabalho com as próprias mãos. Agora, tudo que você quiser, você vai ter que fazer com suas próprias mãos. E aquilo foi, tipo assim, além da paixão que eu vi na hora, e eu comecei a ter um momento só pra mim. Eu conversava com outras pessoas, coisa que eu não fazia antes. Eu comecei a ver que eu tinha capacidade, que eu era inteligente, entendeu? Que tudo que o professor falava eu chegava. Então, aquilo começou a mexer com a minha autoestima. Comecei a me sentir bem, e aquilo eu comecei a levar pra dentro de casa. O Lucas recentemente falou assim, amor, quando você tira uma nota boa na prova, você chega, olha, você muda a casa inteira, porque você chega alegre e tudo mais. E quando você vai mal numa prova também, nossa, a gente sente sua tristeza. Então, assim, aquilo começou a fazer bem pra mim. Porque quando a gente vira mãe, a gente se doa demais. E acaba ficando com quase nada. Mas é necessário a gente ter um tempinho pra gente, entendeu? Então eu não sabia mais que era arrumar um cabelo, que era fazer uma unha, o que era sair, conversar com adultos. Eu não sabia mais, porque o Lucas chegava cansado, ia dormir, às vezes ele chegava muito nervoso do serviço porque acontecia coisas, então a gente não conversava direito. Então, aí eu, tipo assim, eu ficava com sede de novidade. Eu não queria ficar assistindo jornal. E não só a faculdade, mas também a gente começou, através desse movimento, a recuperar aquela fé. E o mais interessante nisso, se alguém está ouvindo teve esse tipo de experiência, vai saber. Eu não sabia. Uma das coisas que foi profetizado para mim é que Deus me preparou para algo muito bom. E eu ficava assim, não, como assim me preparou para algo muito bom? Não, Deus te preparou. E o Josimar, inclusive, chegou a falar em casa, olha, irmão, eu vejo você pregando para muita gente. Então Você chegou a sonhar, né? Eu cheguei a sonhar. Ficava no meu coração esse negócio assim, puxa vida, mas Deus me preparou, eu vou pregar pra muita gente, mas nossa, olha a situação que eu tô, como é que eu vou fazer isso? E aí um dia eu tava pensando nisso, né? Poxa, Deus me preparou, Deus me preparou. E aí eu comecei a pensar realmente a minha infância inteira seguindo meu pai. A minha adolescência seguindo meu pai. A minha juventude caminhando um pouco sozinho, mas sempre ali com as referências do meu pai e da minha mãe. Não só do meu pai, da minha mãe também, né? E eu vi meu pai pregar. Eu vi meu pai fazer oração na casa das pessoas. Eu vi meu pai entregar comida para as pessoas de rua. Eu vi meu pai tocando na missa. Isso era preparação. Então o que as pessoas estavam falando para mim, uma vez foi profetizado isso para mim, que eu tinha sido separado. Até uma vez, a gente estava... Eu não sei se a gente estava na casa da sua mãe. E foi uma irmã lá.
E ela falou assim que ele é um escolhido. Ela falou, nossa, irmã, que bom, a sua filha vai casar, ele é um escolhido. Isso ficava soando, não é mérito, gente. Não tô falando isso, nossa, olha que legal. Não, é porque assim, não é ego. É para dizer o seguinte, que a gente coloca tanta coisa na frente do ministério que Deus tem preparado pra gente, e às vezes o ministério é gigante. Poxa, meu pai talvez já imaginasse na época, mas ele não sabia o que ele estava plantando no meu coração. O que ele estava plantando no meu coração era um amor pela igreja, pelas coisas da igreja, por levar as almas. Hoje, Marco, posso falar para você com toda certeza. Eu não tenho muita experiência como pregador porque eu fiz poucas palestras ainda. Mas quem vê minha pregação pensa que eu faço isso há muito tempo. Mas não é porque eu faço isso há muito tempo. É porque eu vi isso há muito tempo. Não é saber o que falar. É saber o que Deus faz quando Ele está agindo em você. E até assim, nos lugares que eu acompanhava, né, quando meu pai fazia as orações nas casas, que a gente via de tudo, já vi pessoas manifestando, e nada é estranho. Sempre tem uma memória, sempre que acontece uma situação num retiro, eu tenho uma memória da minha infância que me faz saber como agir naquele lugar. Então, assim, talvez a preparação que essa profecia me falava, né, essa pessoa que profetizou me falava, talvez tenha sido isso. Eu ter sido reservado, porque assim, dos 3 irmãos, não que meus irmãos eram perdidos, nada disso. Mas dos 3 irmãos, o único que se interessava por isso era eu. E eu gostava de ir. Talvez pelas companhias, olha como que Deus é, né? Pelos amiguinhos que iam no grupo de oração, que a gente brincava lá até não querer mais, talvez. Talvez pelos lugares que a gente ia, pelas coisas que a gente fazia, talvez. Mas de algum jeito Deus me manteve ali perto dele o tempo inteiro. E quando eu decidi fazer as coisas pelo meu próprio convencimento, eu parei de entender. E até no carro a gente vinha conversando e eu tava explicando pra Lívia assim... Eu falei isso também na última vez que a gente deu o testemunho aqui. Eu nunca entendi, por muitas vezes, a ausência dos meus pais em casa. Meus pais eram coordenadores de pastoral familiar. E assim, quase todo dia eles tinham alguma coisa na igreja. Ou quase todo dia tinha alguém em casa precisando da ajuda deles. Então, meus pais nunca foram ausentes, mas eles sempre estavam na igreja. Quando eu não estava com eles, eu estava em casa. E eu sentia falta, mas ao mesmo tempo que eu sentia falta, eu não tenho trauma nenhum disso. Porque eles estavam cuidando da obra de Deus. Deus fala, né? Cuida do meu, que eu cuido do seu. E muitas vezes, partia no meu coração uma vontade de preparar um jantar. Então meus pais chegavam em casa, eu tinha feito jantar surpresa. Eu tinha 10, 12 anos. Eu tinha feito jantar surpresa, eu pegava os pratos caros da minha mãe, os copos pratos da minha mãe. E era uma comida simples, arroz e frango, arroz com salsicha, igual ele falou, arroz com ovo. Mas assim, eu fazia com tanto amor... E eu não sabia, mas hoje é o que Deus me coloca no coração. Aquilo para os meus pais era uma confirmação. Porque eles se culpavam por estar ausentes. E Deus estava me usando para falar para eles assim, olha, eu estou cuidando dos seus filhos, eu estou cuidando deles, fiquem tranquilos. Então hoje eu consigo entender que a ausência dos meus pais, que não gerou trauma nenhum para mim, pelo contrário, me fez mais forte. Mas essa busca que eles tinham intensa, por mais que até muitas pessoas criticavam. Nossa família, por vezes, chegou a gerar briga, porque os meus pais nunca estavam em casa para os eventos da família, estavam sempre na igreja. Isso gerou confusão na minha família. E assim, hoje eu entendo por quê. Na época eu via como uma coisa assim, meu pai tá na igreja, ok. Hoje eu entendo por que meu pai estava na igreja e não é ok. É porque, embora eles sempre tenham sido um casal muito abençoado, nunca tiveram discussão, nunca chegaram no ponto que a gente chegou, eles sabiam o risco que isso podia causar, porque eles acompanhavam casais que chegaram no ponto que a gente chegou. E a necessidade dos meus pais de buscar a igreja era porque eles não queriam sair de perto da graça. Hoje eu consigo entender por que eles não queriam sair. E hoje eu consigo entender até a cobrança dos meus pais. Você está indo na igreja? Você está indo na missa? Vocês estão indo na pastoral? Nossa, a gente hoje sente sede, coisa que a gente não sentia antes de ter acontecido tudo isso. Que, claro, graças a Deus, gente, foi pro nosso amadurecimento. As coisas estão resolvidas? Falo pra vocês que não. Né? Ainda tem muita conta? Muita. O carro ainda dá problema? Acho que conta um negócio que vai acompanhar a gente. Então, mas assim, foi tudo tão bom, porque... melhorou muito o nosso relacionamento. Ainda tem algumas feridas, mas graças a Deus está cicatrizando. Questão de confiança, ciúmes, olha. Não, quando a gente vê casalzinho novo, com briguinha de ciúmes, a gente fica assim, oh meu Deus. É que a gente passou por coisas tão terríveis assim, tão inocente. Assim, Jesus. A vida tem
tanto mais problema. E Deus nos dá força pra saber lidar, nos dá sabedoria, sabe? Tem momentos que a gente fica até com vergonha. Nossa, tá tal conta lá, misericórdia. Mas, assim, não tá tudo resolvido. A gente não tá falando aqui que Deus vai colocar, a partir do momento que você aceitar Jesus, que, olha, vai cair ouro do céu. Não. Mas, assim, o jeito, tudo vai ser melhor, tudo é calmo. Com Deus é tudo muito calmo. É que a prosperidade que Deus fala, e existe muita coisa em cima disso, né? Mas o que Deus coloca, assim, pra mim, né? E tem colocado pra gente, é que financeiro é uma coisa da terra. Dinheiro é uma coisa daqui. O que a gente está tentando buscar e o que Deus tem colocado pra gente, que é o desejo do coração dele, é pra gente buscar o céu. O daqui a gente vai se virando. E olha, a gente pode falar com toda certeza. Até no turbilhão que a gente tava de problemas, nunca faltou pros nossos filhos. O nosso orgulho foi tão quebrado que, por conta de orgulho mesmo, a gente chegou a passar fome. Porque não tinha dinheiro para comprar comida. A gente tinha comprado pouquinho naquele mês. E quando vê... Daí caiu de novo o dinheiro, daí eu fui e acabei desabafando, porque eu tava grávida ainda do Lorenzo. E eu dava mais comida, eu racionava comida pra minha filha comer. E eu mesmo, tipo assim, se sobrava do pratinho dela, eu comia. E daí eu contei um dia pros meus pais, minha mãe ficou tão brava comigo, ela falou assim, filha do céu, como que você não contou isso pra mim? Filha, eu tenho comida, eu dou comida pra você. Eu falava assim, mãe, mas não é obrigação de vocês. Eu tô casada, eu tenho que me virar. Olha o orgulho. Hoje a gente sabe que isso é uma besteira, né? Olha o orgulho. Porque anjos são anjos. Eu fico pensando assim, gente, se fosse filho meu, eu ia ficar na mesma revolta da minha mãe. Eu falo assim, filho, por que você não pediu ajuda? Eu tô aqui pra isso. E aí a gente começou a enxergar as coisas de outro jeito. É engraçado como Deus molda a visão da gente, né? A cegueira espiritual que as pessoas falam é exatamente isso. Você pode passar pelo mesmo problema. Você pode passar ele com Deus e sem Deus, você vai ver a diferença. E a gente começou a entender que os problemas que a gente tinha não iam embora. Por quê? Não dependia da gente. Financeiro dependia até certo ponto. Os problemas com o carro dependiam até certo ponto. Mas Deus foi tão cuidadoso que hoje, depois que a gente voltou nessa caminhada, a gente tem buscado a igreja, as coisas da igreja, quando a gente não consegue confessar já é um peso, sabe? É uma coisa que incomoda a gente. Naquela época não fazia a menor diferença. Então a gente vê que como Deus tem esse cuidado de hoje proporcionar pra gente esse peso de consciência. Até nisso, né? Deus restaura. E a gente tem os mesmos problemas, se for parar pra pensar. Tem problemas até maiores, né? Porque hoje o Lourenço já é grande e come o dobro. E a gente não se preocupa mais com essas coisas. Isso não é mais o que tira a nossa paz, assim, né? Porque Deus conseguiu trazer de volta o nosso olhar para o que realmente é problema. Financeiro não é problema. Dinheiro não é problema. Comida não é problema. O problema é você ter uma vida longe de Deus. O problema é você achar que Deus tem que ficar em segundo plano. O problema é você achar que tudo vai se resolver e que você não precisa buscar as coisas da igreja, né? Então, assim, para nós, esse foi o caminho para que a gente voltasse, né? Para muitos é sair de um alcoolismo, para muitos é sair da droga, para muitos é tanta coisa, né? Balada, às vezes até prostituição, traição. Graças a Deus, Deus preservou isso. Mas não deixou de ser muito grande o que aconteceu. E foi suficiente para que a gente enxergasse que o nosso casamento tinha começado em Deus e tinha que continuar nele. E que a gente perdeu tempo. Se a gente tivesse feito isso desde o começo, talvez a gente não tivesse passado por nada disso. Mas como a gente não sabe, né, o que vai acontecer e o futuro só a Deus pertence, a gente também não pode ficar revisitando o passado, porque o passado já passou, né? O que é passado ficou. O que a gente tem que fazer é tentar escrever uma história nova. E Deus nos ajuda a escrever uma história nova todo dia. E foi o que Ele fez com a gente. Do modo mais difícil? Sim, mas funcionou. Algumas pessoas vão por bem, outras vão por mal, né? E a gente, graças a Deus, claro, né, como eu disse, não somos perfeitos, não estamos aqui dizendo que, olha, funcionou, gente, 100%, é isso aí, agora a gente tá super bem, não. É um processo, a gente tá cada dia mais evoluindo nessa conversão, porque a conversão ela tem que ser diária, todos os dias, né, você se livra de um pecado. Mas a gente já olha um pro outro de um modo totalmente diferente. Né? Muita coisa a gente resgatou lá do comecinho do casamento, as brincadeiras, os olhares.
Porque a gente se afastou um do outro, né? E Deus tem restaurado até isso entre a gente. O amor, o romance, né, a coisa do casal mesmo, que estava totalmente perdido. E hoje eu vejo que assim, Deus está cuidando de todas as etapas. Antigamente eu tinha um problema, eu ficava desesperado, ansioso, não dormia. Hoje eu tenho os mesmos problemas, mas eu já consigo... Dá uma cochilada. Até esses dias a Lívia tinha feito uma entrevista de emprego, né? E a gente não sabia dar resposta. Eu falei assim, amor, você falou com Deus? Falei. Você não falou pra ele que ia ser vontade dele? Sim. Eu falei, então, descansa. Por que você tá preocupada? Mas se não der certo, é Deus que tá te livrando. Se der certo, é Deus que colocou você lá. Não tem erro. Não tem porquê. E até assim, né? Ontem eu fui entregar umas fotos que eu fiz no aniversário na casa de um amigo meu. Ele nem sabe disso. Se ele estiver ouvindo, ele vai achar engraçado. Eu fui pra lá. E assim, na nossa casa tudo é muito contado. E o dinheiro que entra, a gente já tem destino. Antes do dinheiro chegar, já tem pra onde ele ir. E a maioria das vezes é pra cobrir os buraquinhos de fralda, de leite, disso e aquilo, né? De comida e tal. E essa era uma das situações, né? Acaba assim, sempre um dia acaba, no outro tem alguma coisa entrando. Deus tem providenciado. E aí eu fui na casa dele e eu não sei, meu carro tá com problema de marcador de combustível. Eu não sei quanto ele vai gastar, eu não sei quando vai acabar. Eu meço mais ou menos pela quilometragem, mas não está muito regulado, então eu nunca sei o que vai acontecer. É uma incógnita o dia de amanhã. E ele é assim, ó, ele chega no destino. Você desligou ele. Quando que ele vai dar pau? Quando você for tentar ligar outra vez. E eu fui entregar as fotos na casa desse meu amigo. E Deus me usou para falar algumas coisas para eles estavam com alguns problemas lá. E na hora de ir embora, ele me pagou uma parte do serviço. E eu fui bater e não pegou. E eu fiquei muito tempo lá conversando com eles e mais o tempo que eu ia ter que correr atrás. E aí assim, tinha ficado um galão de gasolina do meu pai no meu carro. E eu na hora lembrei disso, falei, caramba, Deus providenciou o galãozinho pra mim. Caramba, Deus providenciou o dinheiro da gasolina pra mim. Se fosse em outra época, eu tinha ficado desesperado. Eu ia começar a ligar pra todo mundo. O que eu faço? Mas eu saí da minha casa com tanta fé que Deus ia providenciar a gasolina do meu carro, eu sabia que ia acabar. Eu tinha certeza. Mas eu saí de casa com tanta fé, eu falei, não, eu vou tranquilo, Deus vai providenciar. Quando eu bati e não pegou, eu olhei no retrovisor, eu vi o branquinho do galãozinho e falei, o galão tá ali, o dinheiro tá no meu bolso. Eu peguei. No final da rua tinha um posto? Tinha um posto no final da rua. Abasteci. Qual a chance? Foi tudo providencial. Voltei, o rapazinho tinha até uma garrafinha lá pra usar de funil, que aliás, quando você fica sem gasolina, você não acha garrafa. Você pisa em garrafa, você tropeça em garrafa. Quando acaba a sua gasolina, cadê garrafa? Não tinha. Até a garrafinha Deus providenciou, coloquei gasolina no carro, voltei embora, tranquilo. E aí Deus providenciou essa gasolina, tá durando até agora. Até pra vir aqui na rádio, tá lá a gasolina ainda. Vou chegar em casa tranquilo, não tô mais preocupado. Então assim, a gente vê o quê? Sua vida vai ficar maravilhosa, como a Lívia disse, vai cair ouro do céu, vai aparecer carro zero na sua garagem? Não espere isso. Se você tá indo pra Deus porque você quer prosperidade, não vá. O que você tem que querer é que Deus transforme sua vida. É pra isso que a gente tá buscando. E tem transformado. A gente tem visto nas coisas pequenas assim. A facilidade com que a minha filha aprende a fazer uma oração é impressionante. Verdade. A facilidade com que ela aprende a cantar uma música da igreja é impressionante. Não só da igreja, né? A gente percebe que é uma esponja, né? Tudo. Mas a gente vê que a nossa responsabilidade como pais é proporcionar para minha filha o mesmo que meu pai proporcionou para mim, porque foi o que me salvou. Porque eu garanto para vocês que estão me ouvindo aí, se eu não tivesse tido essa criação, se eu não tivesse tido essa vida, se a Lívia também não tivesse tido essa vida, porque por mais que não foi exatamente igual a minha, os valores são iguais. Eles também eram cristãos, também iam à igreja, sempre foram. E se eu não tivesse tido essa vida, talvez hoje a gente não estaria aqui juntos contando essa história. Porque qualquer pessoa que não amasse a igreja como eu amava e como a Lívia amava, que não amasse a Deus como a gente amava, ia se desapegar de tudo, ia ter a separação, ia se destruir uma família. O inimigo ia conseguir o projeto de vida que ele tem. Porque Deus tem um projeto de vida pra gente, né? O inimigo tem, só que o projeto do inimigo é um projeto de morte, não é um projeto de vida. Deus quer que a gente seja restaurado, Ele quer restaurar a nossa vida. O inimigo, ele quer proporcionar a sua morte. E mesmo que você não morra, porque tem muita gente que está vivo, mas espiritualmente já está morto. Então, eu tenho certeza que isso foi fundamental para que eu pudesse enxergar lá na frente que tudo que eu tinha que fazer era exatamente o que eu já tinha feito. Buscar Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas seriam acrescentadas. E a gente tem os mesmos problemas de financeiro e isso não abala mais a gente. A gente sabe que Deus está cuidando de tudo. Se tiver que ter essa conta, vai ter. Se tiver que aparecer esse dinheiro, vai aparecer. E olha como Deus restaura, né?
Hoje eu tô aqui com o meu carro. Meu carro, eu bati, meu carro ficou quase um ano parado. Não, ficou um ano. Ficou mais de um ano parado. Um pouquinho. E Deus tá restaurando tudo tão aos pouquinhos e tá fazendo as coisas acontecer tão naturalmente pra gente que o meu carro já tá funcionando de novo. Isso pra gente, pras pessoas que estão ouvindo, pode parecer uma coisa boba. Mas pra gente é um marco, porque o primeiro uso do meu carro foi numa célula. Foi a célula que a gente foi lá no Morumbi. Foi. Então, assim, eu honrei a Deus nisso. Eu falei, Senhor, eu quero usar o carro. Nem que o primeiro uso seja para ir para te servir. E a gente foi naquela célula, é a célula que a gente participa. E é assim, né? A conversão é diária, o testemunho, ele nunca acaba. E a gente tem vários testemunhos dentro de outros testemunhos. Que a gente fosse falar para vocês aqui, a gente não saía daqui hoje. Mas a mensagem que fica, assim como ficou pra gente, é: cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas coisas. Busca Deus em primeiro lugar. E você que tá na igreja e às vezes desanima, porque a vida em comunidade, gente, é complicada. As pessoas são complicadas. O ser humano é complicado. Na época de Jesus já era assim. Jesus condenava os fariseus. Toda hora era uma... né? Até com criança, os discípulos não queriam deixar as crianças chegar perto de Jesus. Jesus falou assim, peraí, o que vocês estão fazendo? Deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu, né? Assim, aquele que pensa como uma criança, ele dará o reino dos céus. Então, assim, o tempo todo, o homem, a vontade, as paixões, a vaidade, tentam tirar o foco. Então, para quem vive em comunidade, às vezes fica desanimado com uma coisa que o irmão falou, com uma coisa que aconteceu na igreja. Poxa, o rapaz teve ciúme, gerou toda uma polêmica, uma situação ruim. E isso vai existir. Sempre vai existir. Mas isso não pode ser o fator decisivo para que você abandone. Porque você não faz para os homens, você faz para Deus. E se a gente ficar olhando para o que o fulano de tal está pensando, para o que o outro está pensando, você não faz. Porque Deus não está te julgando, mas o homem está. O tempo todo. E ele fica buscando a brecha para continuar te atacando. Então, para quem já está, não desista. Continua. Fica firme. E para quem está fora, volte. Existem milhares de passagens na Bíblia que falam de pessoas que se arrependeram e voltaram. E olha para você ver como que Deus é, né? Sucesso financeiro não quer dizer felicidade. Nem que Deus está te proporcionando as bênçãos que você precisa. Aquele jovem rico chegou para Jesus e falou o quê? Senhor, o que eu faço? Eu já cumpro os mandamentos. Eu já ajudo os pobres. O que eu faço para te seguir? O que eu faço para alcançar o reino dos céus? Aí Jesus fala para ele o quê? Deixa tudo e segue-me. Por quê? Porque o tudo para aquele jovem era o que ele pensava, que ele estava ajudando, que ele estava seguindo os mandamentos. Mas o tudo para Deus era o quê? Era tudo. Deixa tudo e segue-me. Porque ele era rico. Então ele volta, abre mão de tudo. E aí sim ele se entrega a Deus. Porque talvez naquele momento o que impedia aquele jovem de ser 100% servo de Deus era o dinheiro. Talvez para muitas pessoas que estejam ouvindo a gente é o medo. Nossa, será que se eu começar a frequentar a igreja eu vou... Nossa, Deus vai tirar o dinheiro porque Deus não gosta de rico? Não é isso. Tem gente que usa essa passagem para dizer que Deus não gosta de rico, né? Mas Salomão, né? Tá aí para dizer que é o contrário. Deus não é que Deus não gosta de rico. Deus tem um plano para cada pessoa. Para nossa vida, talvez o plano não seja ter uma vida financeira muito boa. Não sei quais são os planos de Deus. Talvez se a gente tivesse uma vida financeira muito boa, a gente não tivesse voltado à igreja. Quando a gente estava bem, a gente não estava na igreja. Então por que eu vou chegar para Deus e falar assim, Senhor, me dá um salário de 4 mil reais? Sendo que quando eu tive essa oportunidade, eu não estava servindo a Deus. É hipocrisia da minha parte. Primeiro eu preciso aprender a ser fiel no pouco. Porque se eu for fiel no pouco, coisa que eu não fui quando eu tinha muito, aí Deus me proporciona. Deus já me deu essa chance. É como se Deus olhasse para mim todos os dias e falasse assim, Lucas, eu já te dei essa oportunidade. Você ainda não está pronto para ter isso de volta. Primeiro eu preciso te mostrar que você não precisa disso. Você precisa de mim. Da minha presença, precisa estar no meu colo, precisa estar debaixo da minha cruz. Financeiro você já teve. Isso não foi fator decisivo para que você fosse convertido. Isso não foi para você motivo de continuar me servindo. Então eu não vou te dar isso de novo. Eu sei que é isso, porque todo dia essa voz fala comigo. Olha, não adianta. Você já teve. Você vai precisar aprender agora. E até esses dias a gente comentava, né, sobre isso. Ser fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Meu carro é velhinho, né? A situação. Estou sendo fiel ao meu carro. Não reclamo. Minha casa não é o que eu sonhava, mas eu sou fiel ao que eu tenho. Não reclamo.
Minhas roupas não são mais novas, mas eu sou fiel a elas. Meu tênis não é o melhor, mas eu sou fiel a ele. Porque quando eu tive essa oportunidade, eu não soube usar. Então eu tenho que lidar com isso agora. E como o filho que retorna, né? Um filho pródigo que volta, e até minha esposa, que agora já é quase uma advogada, me ensinou que o termo pródigo não quer dizer aquele que volta. E né? sim aquele que gasta tudo sem medir as consequências. Exatamente. Então olha pra você ver que interessante. O filho pródigo não é aquele filho que volta do mundo. É aquele filho que faz sem consequência. Então, para quem tá ouvindo, né? Pode se identificar com esse testemunho. Mas mais do que isso, que não cometa o mesmo erro que a gente cometeu. Talvez o testemunho, a maior força dele seja essa. Você escutar, você se identificar e aprender com os erros dos outros. E também tomar cuidado, porque, no caso, você que está ouvindo, se você está passando por um processo de separação e, olha, o inimigo ele coloca muita raiva no seu coração. Cuidado com as atitudes, porque às vezes na raiva a gente quer machucar o outro, como uma espécie de uma vingança pessoal. Ah, porque tá acontecendo isso, eu vou lá fazer aquilo porque eu sei que machuca ele. Eu vou falar tal coisa porque eu sei que machuca ele. Então, cuidado, porque se você quer ter uma vida de felicidade, não de facilidade, mas se você quer ter uma vida de felicidade, você vai encontrar nos braços de Deus. E Deus vai querer restaurar tudo. Qual vai ser a lembrança que você vai levar quando tudo voltar? Será que vai ter espaço para você restaurar o seu casamento? Então, assim, eu, graças a Deus, não ouvi no momento de briga, de raiva que eu sentia do Lucas, eu não dei ouvidos a certas coisas que o inimigo falava. Eu não traí, eu não saí pra balada. Por mais que chegou a aparecer convite, não saí pra balada. Eu literalmente não joguei tudo pro alto, por mais que fosse o meu maior desejo naquele momento. E hoje, quando a gente retorna, a gente ainda tem a nossa confiança restaurada, né? Não tem aquele trauma. Foi uma briga que veio por situações de fora. Mas, assim, cuidado, porque às vezes você vai falar uma coisa, vai machucar e depois que você fala, não tem como voltar atrás, vai ficar marcado. Palavras machucam tanto quanto tapas e socos. Então, cuidado com as atitudes também, porque você fazer uma coisa para magoar o outro por vingança não vai te fazer sentir melhor, não vai te trazer felicidade, não vai trazer de volta. O que você pode fazer, e olha, eu te garanto, é colocar nas mãos de Deus. E olha, independente do tempo que leva, olha tudo que aconteceu comigo e com o Lucas. Demorou, nesse tempo a gente já tá com 6 anos de casado. Eu perdi o meu primeiro bebê, que foi quando tudo começou. A gente tinha 6 meses de casado. Hoje a gente vai fazer 6 anos. Então olha tudo que aconteceu, tudo que Deus permitiu que o inimigo fizesse para que a gente pudesse amadurecer. E quando Deus colocou no nosso coração o basta, quando aconteceu tudo o que foi necessário para que hoje a gente tivesse saudade de Deus, saudade de ir para a igreja, vontade, ficar triste quando não consegue um horário para ir confessar, por não comungar na missa, coisa que antes a gente nem ligava, nem se importava. Mas hoje a gente sente essa saudade. E não importa se as contas estão vindo, estão, os problemas estão aí, estão, o governo tá ruim, mas a gente não deixa isso interferir mais no nosso casamento, interferir no nosso amor como a gente fazia antes. Ainda tem cicatrizes? Tem. Mas se você tomar uma atitude que sei lá, uma traição, brigar na frente do seu filho, ensinar coisas ruins pro seu filho, porque hoje já, como uma quase advogada, como diz o Lucas, você que já tá divorciado, ficar falando mal do seu ex-cônjuge pro seu filho, para colocar raiva, para que seu filho tenha ódio do outro, isso já é crime. Agora pensa o seu filho, como que ele vai crescer. Vai estar participando de uma briga que nem é dele.
A única coisa que ele veio para fazer foi para amar o pai, foi para amar a mãe. Então, assim, toma cuidado. Na hora da raiva, a gente não pensa, na hora da raiva não se deve tomar decisões que vão mudar a sua vida por completo. E esse momento é até propício, né? O debate sobre o aborto volta em força total. As famílias se separando, se dissolvendo, casamentos se dissolvendo. A estatística é que nos 3 primeiros anos, 70% dos casamentos acabam nos 3 primeiros anos. De 100%, 70% acabam nos 3 primeiros anos. E por que esses 3 primeiros anos? Eu andei refletindo sobre isso esses tempos atrás, né? Deus me deu uma inspiração. Você repara que tem muito 3, né? Na igreja. E o que mais Deus me colocava, não sobre número, porque não é numerologia, né? Mas sobre esse número de 3 anos, é porque durante 3 anos a pessoa tem 3 chances de ser de Deus. E essas 3 chances são Pai, Filho e Espírito Santo. Então é como se o casal negasse 3 vezes. as 3 etapas fundamentais da vida do cristão. E as 3 pessoas fundamentais da vida do cristão. Então, 3 anos, né? Curioso, né? Os 3 reis, que ofereceram os 3 presentes para Jesus ainda menino, né? As 3 pessoas da Santíssima Trindade. E depois, se você for pesquisar mais, os 3 segredos de Fátima. Então As 3 vezes que negaram Jesus as 3 e depois vezes as que Pedro 3 negou. vezes que Deus perdoou. E eu sempre falo dessa passagem porque eu sempre me arrepio, eu fico impressionado com essa passagem. Jesus volta, né? Depois de ressuscitado, e vai até a praia e Pedro tá lá. E Pedro não reconhece Jesus. E fica com medo, acha que é um fantasma. E depois que ele reconhece Jesus e volta até a praia, Jesus acende uma fogueira. A mesma fogueira que Pedro negou. Quem conhece essa passagem sabe. Pedro estava em volta de uma fogueira, né? As pessoas começaram a falar assim, ué, você não estava andando com ele? E Pedro nega uma vez. E o galo canta, Pedro nega mais uma vez. Não, o galo canta o galo depois canta das 3 vezes. depois que Pedro nega, né? Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E Jesus pergunta assim para Pedro quando ele volta depois, né? Pedro, tu me amas? E aí Pedro vai responder para Jesus. E a tradução original vai falar que Pedro fala assim, Senhor, tu sabes que te gosto. E por que isso me impressiona? Porque a sinceridade de Pedro de reconhecer que ele não ama Jesus. Mas não é porque ele era ruim. Você vai falar assim, nossa, como assim Jesus fala, Pedro, tu me amas? E fala, não, Senhor, eu te gosto. É porque ele sabia que ele não tinha capacidade de amar Jesus. Ele está sendo sincero. E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro responde mais uma vez, Senhor, tu sabes que te gosto. E na terceira vez, Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, Senhor, tu sabes de tudo. E o que Pedro está fazendo ali? Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, ele nega Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Jesus era Deus, era as 3 pessoas, né? Então Jesus restaura ali naquela hora essa negação de Pedro. E assim Jesus vai fazer com o seu casamento, vai fazer com a sua vida. E esse testemunho não é só para quem é casado. É para quem acha que pode viver sem Deus. E Jesus pode restaurar a sua vida em 3 passos. Pai, Filho e Espírito Santo. E ao mesmo tempo, esses passos podem ser gradativos como podem ser de uma vez. Primeiro é preciso que conheças o Pai. Depois é preciso que testemunhes o Filho. E depois que fiques com o Espírito Santo. Assim vai dizer a Suma Teológica. E São Tomás de Aquino estava inspirado. Porque Jesus, primeiro vem o Pai, a lei. Depois Jesus vem com a redenção. E o Espírito Santo vem para consolar. É ele que faz essa conexão. E na nossa vida a gente tem o tempo inteiro a presença do Espírito Santo. E a gente tem que pedir essa presença. Porque nesses momentos de dificuldade, se você agir com o ser humano, você não vai querer. Você vai querer fazer a sua vontade. E a nossa vontade é muito atraente. É o que a Lívia falou. Pensa bem. O casal que está com problema. Se separar é maravilhoso. Pensa bem. Eu me livro de todos os problemas. Acabou. Eu não preciso mais dar satisfação para ela. Eu não preciso mais cuidar dos meus filhos. É só pagar lá um valor. Isso para o homem, né? Só pagar um valor ali. A cada 15 dias pega a criança, Cada 15 passa dias o final eu de vejo. semana, Posso viajar tudo para onde eu ok. quiser. Mas e aí? Nós somos pais. Somos responsáveis por uma alma. Por uma outra vida. Deus vai cobrar. E a Ou você acha que Deus vai feita chegar no lá em altar, cima né? e vai falar assim, você prometeu que você ia ser fiel até a morte, o que aconteceu no meio do caminho? Que você esqueceu dessa promessa? E os filhos que você falou que ia educar segundo a lei da igreja?
Porque eu lembro muito bem. Uma das promessas, né? Promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida. Até tem um pastor, achei muito engraçado aquele vídeo, que chegou o rapaz assim e falou: pastor, o senhor faz bênção para separação? O senhor faz oração para separação? Ele falou: faço. Vamos lá, ajoelha aí. Vou fazer uma oração boa para você separar da sua mulher. Quem quer separar? Vamos lá. Quem quer separar pode vir aqui na frente. Não, ele perguntou qual dos dois. Quem que quer separar? É você ou sua esposa? Você ou sua esposa. Ah, não, sou eu, pai. Sou eu, então pastor. tá bom. Então vamos lá, ajoelha aqui na minha frente. Vamos lá. Colocou as mãos sobre ele e falou assim: Senhor, eis aqui teu servo, quer se separar da mulher. O que eu tenho pra pedir pro senhor hoje é: leva ele, senhor. Tira a vida dele. Tira a vida dele, mata ele. Aí ele olha pra cima e fala: não, que isso, tá doido? Não, você não quer separar. O único jeito de separar é morrendo. É até que a morte o separe. Então vamos matar você. Não é você que quer, ela quer? Não, ela não quer. É você. Ah, então tá bom. E a gente brinca com isso, mas é verdade, né? É até a morte. E Cristo foi assim, né? Foi até a morte. E morte de cruz, né? Como diz a liturgia, né? E Jesus morreu por uma culpa. A culpa de Adão e Eva. Foi que trouxe Cristo para nós. Tem uma parte na liturgia da Santa Missa na Semana Santa, eu sempre falo disso, porque me encanta muito. Feliz culpa que nos deu tão grande Salvador. Você é estranho falar: nossa, feliz culpa. Como assim? Você está falando da culpa da humanidade, mas é porque essa culpa nos trouxe o Salvador. E para nós, pro nosso casamento hoje, feliz problema que nos trouxe a remissão. Porque sem esse problema a gente não teria enxergado. Então eu não reclamo da minha situação financeira, porque ela serviu para mim de lição. Até uma coisa que aconteceu, a gente foi ficando tão cheio de si que a gente começou a separar dos amigos, porque, não, nós somos casados, então não tem porquê, nossos amigos são solteiros. Porque a gente casou com 18 anos, eu com 18 e o Lucas com 19, 20. Então, assim, não tinha amigo casado. Hoje, a maioria dos nossos amigos estão casados, né? Então, assim, a gente foi se afastando, a gente não tinha atividades na igreja, na comunidade, a gente ia numa missa, às vezes comungava, mas era difícil. Então, assim, foi ficando tudo muito preguiçoso. A gente se acomodou, deixou, né? A preguiça, né? E aí, como a gente tava longe de Deus, a gente enxergava tudo com maldade. Tudo. Todo mundo tava se aproximando, era pra se aproveitar, todo mundo tava se aproximando, era falso, não queria nada. Tinha uma atitude, não gostei, não quero mais que você se aproxima dessa pessoa. Não quero, porque, olha, exemplo pro... Era assim, era tudo muito... Radical. Então, quando veio, a gente se viu sozinho, no meio de tudo isso. Teve um dia que eu briguei feio com o Lucas e falei assim: olha, eu não quero falar, eu saí pra andar. Eu moro no Morumbi, eu fui até o Bosque dos Ipês, eu fiquei assim... Bom... Contrário. Eu moro no Bosque dos Ipês, fui até o Bosque dos Eucaliptos, a pé, andando, nervosa. E eu passei na casa de uma amiga minha, que ela é madrinha da minha filha, eu pensei assim... Não, ela é muito encantada com o casamento, eu não vou lá contar os meus problemas, porque senão eu não quero desencantar ela. E perto dela morava uma outra amiga minha que ela tinha acabado de casar. Eu falava assim: eu não vou jogar meus problemas nela porque ela acabou de casar. Eu não quero que ela se desencante por culpa minha. Então eu fiquei sozinha naquele momento. E eu ficava andando, daí eu fui esfriei. Nossa, travou meu pé, de tanto que eu andei. Eu tava de sapatilha, fui andar. E voltei. Nisso que a gente começou a se aproximar novamente de Deus, até a gente fez na virada do ano, né? É um costume nosso fazer a listinha de desejos para conquistar coisas. E num dos itens, eu falava para Deus para a gente se aproximar novamente dos nossos amigos, para a gente ter mais atividades na igreja, para a gente brigar menos, gritar menos, porque eu sou do naipe de gritar mesmo. Então, assim... E eu tô vendo que a cada dia que passa, a cada momento, né? Não vou nem falar a cada dia, porque a cada momento que passa, que a gente conquista, que a gente percebe que Deus melhorou em mais uma coisa, algo que a gente tenha pedido, eu só vou passando marca-texto de tudo que já aconteceu. Então, até o nosso sofá, coisa que gente, uma coisa simples, um sofá, que a gente nunca tinha dado certo na vida de arrumar um sofá bom. Tudo sofá, ou que a gente ganhava, ou que a gente comprava, quebrava. Não dava certo.
Aí eu coloquei lá na lista, a gente fez... eu fiz uma oração individual, porque eu fiz uma lista minha, ele fez a dele. Eu fui pedir lá, e eu achava que Deus nem ouvia mais a minha oração. Que eu era completamente ignorada, porque eu era uma pessoa pecadora. E quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. Então, o que eu imaginava? Que Deus nem me ouvia. Eu orei, de verdade, eu orei até meio sem fé. Eu falei assim, bom, vou fazer por fazer. E recentemente eu peguei essa listinha com marca-texto, fui só marcando. E a primeira coisa que aconteceu nesse ano foi o nosso sofá. Gente, é um sofá, é uma conquista pequena. Eu sei que tem gente que quer conquistar um carro, uma casa, mas pra mim a conquista era um sofá. Então, a primeira coisa, assim, eu até lembro, eu fiz a minha lista, eu acho que era dia 5 ou 6 de janeiro, ou 7, alguma coisa assim, foi bem... Já tinha virado o ano até. Quando veio, apareceu uma promoção de sofá lindo, o Lucas escolheu a cor, a gente se apertou, ficamos sem dinheiro, atrasamos conta, mas a gente pagou o nosso sofazinho, baratinho, até a gente ficou com medo, mais um sofá barato que a gente vai pagar, vai quebrar de novo. Graças a Deus não quebrou o sofá até agora. Foi o mais barato e o mais resistente. Mais barato, mais resistente, mais bonito que a gente já teve. Então, assim, daí eu comecei, nossa... mas Deus não deve ter me ouvido. O Lucas deve ter colocado na listinha dele, que eu ainda nem vi. Deve ter colocado na listinha dele. E conforme eu fui vendo que vários itens, tem uns itens lá que é impossível, né? Que eu coloquei, mas não custa. Aí eu coloquei lá, fui marcando, gente, mas Deus ouviu tanto uma oração que eu fiz até com um pouco de fé. Fiz com pouquíssima fé. E Deus me ouviu. Nossa, Deus me ama. É uma coisa simples, até trazer amigos de volta, olha só. Eu falei disso aqui, né, na última vez que os amigos... Quando a gente para de colocar os bens materiais, porque quando a gente estava sem Deus, a gente gastava dinheiro que não via. A gente literalmente comeu o nosso dinheiro. A gente engordou em torno de 10, 15 quilos, entendeu? Porque a gente só sabia comer, eu não gostava de cozinhar. Então, quando eu cozinhava, era lasanha, estrogonofe, almoço e janta, pensa? Como que não vai engordar? Então, assim, a gente tá com tanto amigo, olha, tá tão feliz porque às vezes a gente, amor, vamos chamar alguém pra vir comer aqui? Tem quem chamar. Ai, amor, a gente parou com aquela frescura. Eu, pelo menos, né, muito isso. Ai, mas o meu sofá não tá bonito o suficiente pra receber a pessoa. Ai, que a minha mesa não é legal o suficiente porque a minha casa não tá bonita o suficiente pra receber a pessoa. Eu queria, nossa, um palácio pra poder receber a pessoa. E o bom é que, assim, como os nossos amigos são da igreja, né? Eles levam bem ao pé da letra aquela passagem que fala assim: quando for da casa de alguém, aceita tudo aquilo que ele der, sem reclamar. Então eles têm que ficar quietinhos, tem que comer o que tem. Se tiver água com bolacha, vai comer com bolacha. Teve um dia que tinha pizza com arroz, pizza com arroz. É. E assim, gente, só pra encerrar, que a gente já tá, acho que extrapolou o horário aqui já. Não precisa chegar nesse nível, né? Apesar da história ter um final feliz, e tem mesmo, é isso que Deus quer, ainda não acabou. E Deus restaura devagar, né? Mas até a nossa cunhada tá mandando mensagem aqui pra mim, diz que aceita ovo mexido. Pode ir que tem ovo mexido também. Vai. A gente vê que cada dia pra gente é uma vitória. Cada dia é uma vitória, não tem outra palavra, né? Cada dia é uma alegria, cada dia é uma notícia boa. E... igual a gente falou, não é prosperidade não, é colocar Deus como primeiro plano e o resto ele vai acrescentando, né? A promessa dele, ele disse que seria assim, então a gente tem confiança nisso e tem dado certo, graças a Deus. Então para encerrar, né? A gente convidar você que tá aí agora a pensar realmente, refletir, né? Qual tem sido a sua vivência aí? Qual tem sido a realidade da sua casa, da sua vida? Se for do seu casamento, se é do seu convívio, a música que a gente ia cantar tá até tocando agora de fundo. Não é essa. É sim, abraço de pai. Olha como Deus providenciou, né? E as confirmações de Deus são assim, a gente vinha no carro ensaiando essa música e decidiu não ia cantar ela não, mas aí o nosso amigo aqui colocou pra gente a música. E a letra dessa música vai falar exatamente desse retorno, né? As tardes encontrou, saudade em meu lugar, a gente sentia saudade, né, de voltar pra igreja, pro seio, pro convívio. E o abraço que Deus vai te dar nessa noite é esse. É colocar no seu coração esse desejo de voltar.
E talvez você tenha caído nessa rádio aqui por acaso. Talvez você tenha caído sem querer, você viu um post, viu alguma coisa e voltou. E aí, nossa, o que eles estão falando aqui tem a ver comigo. E a nossa história, ela só serve para ser testemunho mesmo, né? Deus faz isso com a gente para que você possa ver isso e tentar fazer um pouco diferente na sua história. Ou talvez se o seu nível de distância de Deus tenha sido pior, se tem outros problemas, outros até vícios, né? Deus pode restaurar qualquer coisa e Ele vai restaurar, desde que você peça isso e sua busca seja sincera e você queira essa realidade para você. E nós que cremos, né, sabemos que Deus é capaz de fazer. Olha quanta coisa Jesus fez em tão pouco tempo, né? A gente vê que a vida pública de Cristo foi muito, muito curta, muito breve, mas foi suficiente para que Ele colocasse no coração da humanidade inteira por mais de 2000 anos essa vontade de querer buscá-lo, né? E que isso seja também combustível para a sua fé, porque é muito difícil ser de Deus, é muito difícil buscar Deus. Mas a gente, com o poder da oração, acima de tudo, consegue alcançar esses desafios e consegue subir essas montanhas que são tão difíceis, né? Então, nesse momento, eu peço que você realmente feche os seus olhos e olhe para dentro de você, com uma reflexão. Como tem sido a sua vida com Deus? Como tem sido essa sua intimidade? Você tem falado com Deus? No dia a dia, às vezes dentro do carro, no trânsito, a gente reza, né? Às vezes até uma oração meio involuntária. Será que você só tem se encontrado com Deus nesses momentos de dificuldade? Será que você tem parado para pensar assim, poxa, o quão distante eu estou de Deus? Será que eu estou sendo merecedor das bênçãos que Deus quer me dar? Às vezes Deus está segurando as bênçãos assim, olhando para elas, olhando para você e falando assim, nossa, eu só queria que Ele me pedisse essa graça. Eu só queria que Ele olhasse para mim e pedisse, Senhor, me dá essa graça. Ele está segurando. Ele quer despejar essa graça sobre você e você, orgulhoso, não quer. Porque ir para a igreja é chato. Porque participar de uma missa, ou até se você é de outra religião, participar de um culto, não, isso é chato, eu não quero, é muito tempo. Mas olha quanto tempo Deus ficou esperando para que mandasse seu filho. Olha quanto tempo Jesus sofreu no Calvário. Olha quanto tempo Jesus demorou para realizar o plano dele ali, né? Jesus, por volta das 3 da tarde, né, foi quando ele se entregou. Mas desde da madrugada do dia anterior, ele sofreu com os açoites, com os flagelos. Dores que nunca ninguém vai sentir. Você não precisa sentir nada disso. Ele já fez isso por você. A única coisa que você precisa deixar é Deus te abraçar, assim como diz essa música, né? O abraço do Pai. Quando você viajou aí, você que já viajou pra longe, quando você volta, qual que é a primeira coisa que você sente, geralmente? É o abraço do seu pai e da sua mãe, né? E não é gostoso? Tá morrendo de saudade, você volta, vem aquele abraço, parece que aquilo ali te preenche. Voltei pra casa. É bom viajar, mas melhor ainda é voltar pra casa. E às vezes a viagem pode ser ruim também, né? Às vezes você pode ter se encontrado com coisas ruins na sua viagem. Mas Deus está te mandando voltar hoje. Ainda dá tempo. Hoje não tem mais missa. Mas você pode fazer a sua oração aí na sua casa. Você pode dobrar seu joelho. Você pode falar com Deus. Você pode pedir para que Ele te proporcione esse abraço. Assim como para mim foi um abraço voltar para a igreja. Assim como para minha esposa foi um abraço do padre em acolher ela durante as confissões, durante as conversas que ela teve com o padre, foi um abraço, querendo ou não, foi um abraço. E é assim que Deus se comunica com a gente, né? Então peça para que Deus hoje, nessa noite, restaure essa vontade dentro de você, de buscar as coisas da igreja, né? O Padre Léo falava muito sobre buscar as coisas do alto, né? As últimas mensagens do Padre Léo foi isso, busque as coisas do alto. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia que a sociedade, né, como um todo ia esfriar, que as pessoas iam ficar frias, a ponto de querer, às vezes, até aprovar leis que vão contra a vida de um bebê. Olha a frieza que está vivendo a nossa sociedade hoje. Isso não era nenhum assunto há um tempo atrás. Hoje você já vê pessoas próximas de você que são a favor disso. Então, que Deus possa restaurar em você esse calor humano, essa vontade de sentir esse abraço. E que não seja um simples abraço de, até logo, mas que seja um abraço de eu voltei, eu tô aqui, me usa. Eu não sei qual é o seu ministério.
se você já tem um ministério, se você já tem ciência do seu ministério. Mas Deus quer te levantar. Assim como um dia Deus usou esses anjos que foram até nós para dizer, olha, vocês precisam voltar, Deus tem planos para vocês. E para Lívia, talvez seja a primeira experiência dela falando em público sobre um testemunho. E Deus disse que ia acontecer isso. Ele falou isso. Isso foi profetizado na nossa vida. E hoje a gente está vivendo uma profecia falando com vocês aqui. E é só um pouquinho daquilo que Deus tem para fazer. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. É só você permitir. Então, que Deus possa conduzir o seu pensamento, que Deus possa conduzir a sua vontade, que é humana muitas vezes, mas que Ele possa ser o centro dessa vontade, para que você volte e busque de novo aquilo que um dia você deixou para trás. Para a gente foi a igreja, para você pode ser outra coisa, mas que você busque isso. Deus coloca no meu coração que tem muita gente que tinha o dom da música e essa pessoa não tem mais vontade de estar na igreja tocando. Por motivos humanos. Por brigas, por desentendimentos com o Ministério de Música. Mas o inimigo de Deus, ele era responsável pela música celestial. Era ele quem regia a orquestra, se a gente pode dizer assim, né? Do céu. E a música é um dos ministérios mais atacados pelo inimigo. E ele quer tirar sua vontade mesmo. Ele quer que existam brigas. Ele quer que você desanime. Ele quer que o seu instrumento pegue fogo. Ele quer que você perca o movimento das suas mãos. Se a gente pode dizer assim. Mas para Deus nada é impossível. E o seu ministério nunca foi para as pessoas. Ele sempre foi para Deus. Então que você possa se sentir tocado nessa noite a voltar. Seja através da música, seja através da simples participação numa pastoral, num movimento, na missa, na confissão. O que quer que seja. Deus quer te restaurar. E Ele me usou, e usou minha esposa aqui hoje, para falar do que a gente sempre viveu. Do que foi a nossa vida, do que foi o nosso convívio. Eu não estou aqui enfeitando nada, a gente falou a realidade. Eu não fiz curso de oratória. Eu só estou falando aqui como Deus quis que eu viesse falar essa noite para vocês. Talvez inspirado nesses problemas, né? Mas acima de tudo pela vontade de Deus. E é isso que Ele quer para você essa noite. Então volta que ainda há tempo. Amanhã é mais um dia, segunda-feira. Procura fazer amanhã o que você não pode fazer hoje. Ou então faça hoje. Antes de dormir, fale com Deus. Senhor, coloca de novo no meu coração essa vontade de querer voltar. De querer fazer isso acontecer outra vez. Que Deus possa restaurar a sua vida, a sua família, a sua casa. Porque só Ele pode fazer o impossível. Porque Ele é Deus. E se o Deus do impossível pode fazer e vai fazer, é só você pedir. Ele está te esperando. Amém? Mas nada me restou, mas olhando em meus olhos somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Você está ouvindo pela Rádio Pés de Cristo, Domingo com Cristo. Mas ao me ver na estrada, longe voltar,
se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolher num abraço de paz. É isso aí, essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Uma boa noite para você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, ouvinte que está acompanhando aí o programa Domingo com Cristo, né? Aí você ouviu o testemunho, né, do nosso irmão Lucas e também a sua esposa, né, a Lívia, que hoje veio compartilhar com a gente na noite de hoje esse testemunho. Lembrando que nessa semana esse testemunho já estará disponível lá no YouTube, né? Então para você acessar o YouTube, né, os testemunhos, né, de modo especial aí o do Lucas e da Lívia, é só digitar Rádio Pés de Cristo lá no YouTube, né? Mas lembrando aí que vamos postar no máximo aí até quarta-feira, né? Vamos postar o vídeo lá no YouTube, ok? Aí você digite Rádio Pés de Cristo, lá você vai poder compartilhar todos os vídeos, né? Aliás, compartilhar todos os vídeos. Tem lá tem vídeos de pregações, testemunhos, ministério de música e muito mais. Vale a pena você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, ficar juntinho com a gente, né? Lembrando que a semana passada quem esteve com a gente aqui no programa Domingo com Cristo foi o Glauco Flores, da Missão ID, já está lá no YouTube. Para você ouvir a pregação, compartilhar, né? E é muito bom, é bom demais, cada vez mais acolher a palavra de Deus, certo? E é isso aí, então. Eu queria agradecer aqui ao nosso irmão Lucas. Lucas, muito obrigado, viu, por você ter aceitado aí o convite de estar nessa noite, né? Que Deus abençoe a sua vida e que você também continue sendo um instrumento de Deus aí para muita gente. Amém, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? A gente é usado e não fui eu que falei, foi Deus que falou através de mim, né? E para mim é sempre um prazer. Quiser chamar aí, de volta aí sempre que precisar. Com certeza. Lívia, muito obrigado também pela sua presença, viu? Opa. Deus abençoe você, né? Que você também continue sendo instrumento de Deus aí também, né? Amém, muito obrigada. Foi minha primeira vez aqui. Acho que não deu pra parecer que era, né? Não fiquei tão nervosa assim. Mas aqui como dizia, tá em casa, né? Foi bem tranquilo, me senti bem em casa. Sim. Isso a gente, graças a Deus aqui, né? É um lugar bem gostoso, né? Sim, na sim. Paróquia Espírito Santo, aqui na rádio. Eu já cheguei aqui a vir vários, né? Já convidar pregadores aí que estão acostumados a estar pregar para multidões aí. Chegou aqui na rádio aqui, nossa, mas estou com vergonha, né? Mas chega na hora, Deus ele comanda, né? E Sim. manda, e a vergonha, a timidez, ela vai embora e fica o que comanda é a unção do Espírito Santo de Deus, comanda e tudo acontece, né? Sim, com Verdade. certeza. E é isso aí, então. Eu queria agradecer, né, a presença de vocês dois aí, né? E que vocês continuem sendo assim, né? Esse instrumento de Deus aí para muita gente, né? E de modo especial aí que Deus continue cada vez mais trabalhando na vida de cada um de vocês, cada um de vocês e dos seus filhos também, né? E que vocês continuem aí também trabalhando, né, na comunidade. Deus continue usando vocês aí na paróquia, né? Na missão que Ele quer que vocês estejam, né? Na evangelização,
fiquei sabendo que a Lívia também canta, né? Qualquer dia a gente vai voltar aqui pra ela cantar. Vamos marcar aqui, viu, Lucas? Ai, ai. Vamos marcar aqui para ela vir aqui na rádio cantar, né? Porque a gente também sempre aqui na rádio trazemos aí os ministérios de música, né? Então, vamos marcar aí para ela estar aqui cantando, né? Como diz, né? Quem canta, reza duas vezes, né? Exatamente. Santo Agostinho disse isso aí. É isso aí. Vocês queriam deixar algum abraço para alguém? Bom, primeiro aí pros ouvintes, né? Que estão nos ouvindo. Agradeço o tempo de vocês. A gente falou bem pouquinho, né? Imagina, quase 2 horas. Agradecer ao Josimar, a Jéssica que estão nos ouvindo agora, meus pais também que eu acho que estão ouvindo, o Leandro, né, que foi um dos nossos... O Leandro ainda deve uma visita aqui. Exatamente, vou cobrar ele, viu? Tem que cobrar ele, porque... Pessoal da Paróquia São Bento, né, em especial agora na festa de São Bento, quem quiser, aliás, do dia 6 da sexta-feira agora até o dia 14, novena de São Bento, e que é a nossa paróquia, né, a nossa casa, a gente fica muito feliz. E, de modo geral, o pessoal do Teótimo, os nossos amigos que podem estar ouvindo agora, se tornaram parte da nossa família, né? É isso aí. E agradecer a vocês aí, Obrigado. que nos proporcionaram mais uma vez trazer aqui um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que Deus fez na nossa vida. A gente vai falar todos os nomes aqui, a gente vai arrumar confusão, porque com certeza a gente vai esquecer de alguém. Então, a todos que passaram pela nossa vida desde então, né, pela nossa história, os meus sogros que ajudaram bastante a gente, e aos nossos pequeninos aí, se estiverem ouvindo a gente, nós já estamos indo daqui a pouco, tá? Não fiquem desesperados, não. E aproveitar e falar pro ouvinte da Rádio Pé de Cristo, né? Que na próxima quarta-feira quem vai estar com a gente é o Josimar, né? Grande Josimar. Josimar já é, como diz, já tem crachá aqui na rádio. Exatamente. Josimar já é tem de passagem casa. livre já. Ele vem já traz café com bolo já. Falar nisso, Josimar, lá da próxima aí, estamos esperando uma pizza aqui, viu? Olha só. Olha, a gente vem também, sem problema. Sempre quiser convidar com a pizza aí, a gente tá aí pra comer. É isso aí. Queria agradecer aqui então a vocês aí, né, pela presença de vocês, né? E muito obrigado, viu? A gente que agradece. Tá? Vocês gostariam de deixar algum recado a respeito do grupo? Então, a gente está definindo um dia para se reunir ainda, talvez seja nos sábados. Então, para quem busca essa parte de maturidade... Estão em projeto, né? Ainda, né? Isso, a gente tem um outro projeto agora que a gente já conversou até com o padre ontem, o padre aceitou bem, que é para recém-casados. Você comentou. Para trabalhar justamente essa parte aí que o pessoal fica meio perdido. Foi um dos pivôs para a gente não ter com que se engajar, né? E assim que esse projeto estiver pronto, Marco, até peço aí para você, se a gente puder vir divulgar aqui. Não, com certeza. Porque é uma coisa que ainda não tem, né? E aí fica a ideia para as outras paróquias. A gente está tentando criar um movimento para trazer esses recém-casados, né? Imediatamente depois do casamento já tem um movimento para eles se engajarem, falando de temas que tem a ver com a realidade deles naquele momento. É isso aí. Que hoje é uma parte que, infelizmente, a gente não tem, né? Mas aí fica aí já, desde já, o espaço aberto aí, né? Quando você estiver pronto lá, possa, já quiser vir aqui, já pode, né? Muito obrigado, a gente agradece e fica feliz pelo convite. É isso aí, então. Muito obrigado a todos da Bahia, também da Rádio Fé Missão FM, que está sempre juntinho com a gente, curtindo a Rádio Pé de Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, né? E uma boa semana para todos aí. Lembrando que na próxima quarta-feira, Intimidade com Cristo, a partir das 20 horas, ao vivo aqui pela Rádio Pés de Cristo. Então, uma boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Lucas. Boa noite, Lívia. Boa noite, Juliana. Deus abençoe a todos. E segue a programação da Rádio Pés de Cristo. Na sequência, você acompanha a homilia da noite de domingo. Essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. O Web Rádio Pés de Cristo apresentou o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio.